Bom dia de volta, galera! Para quem estava acompanhando a primeira aula, estamos aqui de volta, eu e agora essa maravilhosa de cabelo novo, É verdade. Marina, Bom dia, galera. professora Marina Couto. Sei que vocês estão cansados, mas vamos que A aprovação esse aulão vem, e a vocês... gente vai trabalhar bem em cima do que o Enem cobra mesmo, né? Como Isso. Chico, Clarissa e Alisson. Isso, a gente tem o segundo aulão de hoje aqui, né, que vai ser sobre patrimônio e memória, onde a gente vai juntar agora áreas distintas, porque se na primeira aula a gente tinha ali, né, disciplinas distintas, mas que pertencem à mesma área, agora a gente junta humanidades e linguagens, porque é a prova do primeiro dia. E pode ter certeza, as questões que você vai fazer lá em linguagens e em humanidades, você vai ter questões aqui que estão relacionadas a patrimônio e memória, são conceitos que são importantes para as duas áreas e a gente vai desvendar isso aqui para vocês. Qual a palavra que você usou? Desbloqueando. Desbloquear. Desbloqueando as habilidades aqui de patrimônio e memória. Na verdade, a gente tem dentro do primeiro dia as menores notas do Brasil, né, galera? Porque as pessoas não conseguem entender direito como que funciona a TRI dentro de linguagens e dentro de humanidades. E isso acontece porque a maior parte das questões são vistas como se fossem questões apenas de interpretação de texto, pelo menos em linguagens. Acabamos de falar isso aqui, Marina, não falamos isso aqui. E Júlia, nossa testemunha? Não acreditem nisso, por favor. E eu não vou mentir para vocês. Tem interpretação? Tem, mas você sabe interpretar? Porque a questão é essa, sabe? Porque a verdade eu tive uma professora na faculdade que ela falava que era muito mais fácil você saber resolver uma questão quando você já sabia a resposta. Aí eu ficava assim, nada a ver, mas é exatamente isso que é o caminho de interpretação do primeiro dia do Enem. Porque às vezes vocês acham que é uma prova só de interpretação e como vocês não têm o domínio do conteúdo nem das habilidades, vocês não conseguem identificar nas questões de interpretação os conteúdos. E aí vocês não sabem a resposta. E fica difícil de você acertar, não é? Isso, perfeito. Então a gente vai tentar trabalhar com vocês dentro dessas duas áreas o conceito de patrimônio e memória, tanto em linguagens quanto em humanidades. Em linguagens, a gente vai pegar mais especificamente as competências 3, que é a competência de educação física, a competência 4, que é a competência de artes, e a competência 5, que é a competência de literatura. Porém, coloquei aqui para vocês, tá, um pouquinho da competência 6, que é uma que vai falar sobre patrimônio linguístico, e a competência 8, que é aquela que fala de variação linguística. Porque como a gente está falando de patrimônio, é importante que vocês entendam que a língua é uma tradução da memória. Perfeito. No caso de humanidades, galera, é competência 1. A gente vai ter habilidades aqui relacionadas à competência 1, habilidade 2, por exemplo, sobre produção de memória nas sociedades humanas, e aí é o que eu chamo a atenção em todas as aulas. Estudar história para o Enem requer de você aqui, né, essa compreensão de uma habilidade para qualquer conteúdo que você estiver estudando sobre história, você conseguir entender essa produção de memória, por exemplo. Então nós podemos passar por todas as temporalidades históricas, pensando como que aquelas sociedades estão produzindo memória. Eu posso falar, por exemplo, a respeito de pintura rupestre, lá na pré-história, como produção de memória, tá? E que vai estar relacionada a uma área de linguagens que vocês amam deixar para trás, que é artes. E aí a gente vê pessoas que são muito boas, né, Mar? Tanto em linguagens quanto em humanidades, afundando a nota do TRI, porque erram todas as questões, por exemplo, relacionadas a artes. Aqui nós temos a habilidade 3, que é associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Isso também perpassa pelo entendimento do que a gente vai chamar de memória aqui, e principalmente de memória coletiva, né? Como que nós temos diversas manifestações culturais que podem se tornar, por exemplo, patrimônio, podem se tornar patrimônio institucionalizado, inclusive, e como que isso está relacionado aos processos históricos, aquela lógica da historicidade que a gente tem tratado aqui hoje para vocês. E a habilidade 5, identificar as manifestações ou representações de diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.
Não tem jeito, a prova do Enem ela é interdisciplinar. A Marina falando, por exemplo, sobre variedade linguística, já caiu na prova de humanidades. Ao invés de cair lá em linguagem, já caiu aqui. E podem ter questões relacionadas à história da arte lá em linguagens que vão te exigir contextos históricos, entendeu? Então vamos estudar direitinho para o Enem, vocês vão ver isso aqui hoje, tá? Inclusive tem uma habilidade de literatura, que é a habilidade 15, que cobra exatamente o contexto histórico de cada texto literário, que para mim, inclusive, é a habilidade mais difícil, das questões mais difíceis, porque além de você ter a interpretação, você tem que saber qual que é o contexto histórico que o Brasil está vivendo naquele momento e como que a arte vai traduzir esse momento, tá? Mas não cai história no Enem, Clarissa. Cai até em linguagens, até em literatura, tá? Então, e arte hoje vai estudar história. Vai mesmo. Galera, então nós vamos começar primeiro com o conceito de patrimônio material e imaterial. Claro, vai falar com vocês do patrimônio material e imaterial para a história e depois eu vou trazer como que isso se manifesta na linguagem. Isso, a ideia de patrimônio, a gente tem que pensar que ali manifestações da diversidade, né? Aquilo que gera uma certa identificação de um povo com a sua cultura, isso pode ser considerado patrimônio. Esse patrimônio ele pode ser institucionalizado, porque ele vai ser reconhecido por instituições, né? Por organizações que vão reconhecê-lo e protegê-lo, mas não necessariamente todo patrimônio é reconhecido já. Ele pode passar ao longo do tempo por esse processo de reconhecimento. Quando a gente pensa no reconhecimento do patrimônio, isso já liga para a gente a ideia de como o patrimônio ajuda a constituir as identidades que a gente tem, tanto identidades regionais quanto identidades nacionais, que a gente vai tratar ao longo dessa aula. Mas para a gente conseguir diferenciar, porque hoje a gente já tem legislações que estabelecem o reconhecimento de patrimônio imaterial, patrimônio, quando eu penso em algo que é material, é algo que é tangível. Eu consigo pegar nessa coisa, né? Eu consigo tocar. Então, o patrimônio material ele é tangível. Você vai ter como exemplo cidades históricas, que hoje já são consideradas patrimônio. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, já caiu no Enem a cidade do Rio de Janeiro como patrimônio. A cidade de Ouro Preto também já é reconhecida como patrimônio. Quando você tem Congonhas, né? Quando você tem objetos da cultura material, né? Eles são considerados patrimônios materiais. Agora, a ideia de patrimônio imaterial, aí eu faço o exercício inverso, aquilo que não é tangível, eu não posso tocar. Então, uma tradição, né, por exemplo, pode ser um patrimônio imaterial. Quando eu penso numa festa, né, uma manifestação artística, uma dança, a própria capoeira, por exemplo, que também já foi reconhecida como patrimônio, aí eu estou falando de imaterialidade. Clarissa, mas a capoeira existe, uma pessoa que está lá, mas não é aquela dança naquele momento, aquela pessoa, é a tradição. Então, quando eu estou pensando em tradições, geralmente a gente vai encaixar isso aqui no conceito de patrimônio imaterial, beleza? O pão de queijo é material ou imaterial? O pão de queijo é imaterial, né? Por quê? Porque não é o pão de queijo em si, é a tradição da receita, entendeu? Pelo menos na perspectiva da história, a gente entende como fonte imaterial, como patrimônio imaterial. Isso é legal pra gente, antes da gente passar para cá, isso é legal pra gente pensar em arte, por quê? Tanto lá na competência 3, que é a competência que vai falar de educação física. Aí você vai falar, Marina, mas educação física no Enem? Lembra que é uma visão muito ampliada de educação física. E aí, é o que de educação física? É linguagem corporal. Então, quando você tem, por exemplo, uma manifestação de uma dança, um street dance, um happening, uma performance ali, você tem algo que é de maneira imaterial, mas que forma a identidade. E essa é a ideia da palavra patrimônio. É uma ideia de algo que dá nome, algo que dá identidade. Seja um povo, seja um grupo, seja até ao indivíduo. Mas quando a gente pensa aqui no Enem, a gente pensa especificamente de grupos sociais. Por isso que Cléris falou assim, ó, que o pão de queijo, ele é imaterial. Porque não é o pão de queijo da minha avó, que é uma delícia, que é um patrimônio. É o pão de queijo no sentido de como que isso está ligado à identidade de Minas Gerais. São Paulo pode falar o que for, pão de queijo é de Minas. Então, como que isso compõe o mineiro? Então, é essa a ideia, é uma ideia de pertencimento, de identificação.
Então, quando a gente estiver dentro da competência 3 e a gente falar sobre manifestações artísticas relacionadas ao corpo, nós vamos falar desse tipo de patrimônio. Quando a gente estiver lá na competência 5 e na competência 4 e a gente falar de músicas, ou na competência 6, quando a gente pegar no patrimônio linguístico, aí vocês vão ver que, olha só, a linguagem é humana. Qualquer ser humano é dotado de linguagem, que é uma capacidade racional de sistematizar as abstrações. A língua é social, ou seja, ela é construída como uma identidade de um grupo, ela é convencionada por um povo. E a fala é individual. E é por isso que a gente tem dentro da ideia do patrimônio o patrimônio linguístico, porque a linguagem ela perpassa toda a humanidade, trazendo essa ideia de pertencimento e essa ideia de identidade. Exato. Na verdade, a linguagem, inclusive, quando a gente está estudando lá em História, formação dos Estados Nacionais, como que você tem o conceito de nação, uma das coisas que a gente levanta como identidade para um povo é a linguagem, É a né? língua. É o idioma, é a língua, é a forma de que essa população se comunica entre si, né? Isso. Então, ela é um fator aí de identidade para os povos ao longo do tempo. Aqui, só para vocês verem um exemplo de uma questão de humanidades do Enem de 2011, da habilidade 5. A Unesco define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são associados. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, técnicas, conhecimentos, por isso que a gente encaixa o patrimônio material como essas tradições. A feijoada, por exemplo, a tradição da feijoada, como que você faz a feijoada? Isso encaixaria aqui em patrimônio imaterial. São exemplos de bens registrados como patrimônio imaterial do Brasil: o Círio de Nazaré no Pará, o samba de roda do Recôncavo Baiano, o ofício das baianas de Acarajé, o jongo do Sudeste, entre outros. Vamos para a questão, né? É bastante recente no Brasil o registro de determinadas manifestações culturais como integrantes do seu patrimônio cultural imaterial. O objetivo de se realizar e divulgar esse tipo de registro presta atenção, a quantidade de patrimônio imaterial que foi levantado aqui, de regiões, inclusive, completamente distintas do território brasileiro. Letra A. Reconhecer o valor da cultura popular para torná-la equivalente à cultura erudita. Isso aqui você já descarta de cara, porque você não pode, da perspectiva das humanas e nem das linguagens, hierarquizar a cultura. Então, não existe essa lógica de que eu estou tornando aquilo institucional para colocá-lo ali na mesma medida equivalente da cultura erudita, porque em cultura isso não existe. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produziu em sociedade ao longo do tempo, como que esse conhecimento, inclusive, é passado de uma geração para outra. Então, tudo é cultura. Tudo que a gente produz ao longo da nossa história é cultural, né? E aí eu não posso hierarquizar a cultura. Qualquer questão que vier nessa lógica, você já descarta de cara, tá? E vai vir em linguagem Vai vir, porque... Inclusive, no próximo slide eu acho que eu escrevi isso, ó. Atenção, não existe hierarquia entre não arte, existe cultura, linguagem, exato, língua, etc. Perfeito. Por que vem, gente? Porque são estereótipos comuns que a gente tem no senso comum, inclusive. Eu nem quero saber se você consegue fugir deles, né? As pessoas conseguem ainda hierarquizar. Você vê muito em rede social, por exemplo, falando sobre funk e arte erudita, a música clássica. Por que isso é bom, por que isso é ruim? Em cultura, pode descartar essa ideia. Inclusive, foi o tema de redação do Enem PPL do ano passado. Foi? Que foi o tema da arte de periferia, da arte periférica, importante da arte periférica. Verdade. E tinha um texto de apoio que falava exatamente sobre isso, sobre a questão da elitização dos meios de produção e dos meios de acesso às manifestações artísticas. Então, é a cara do Enem, você pode querer acreditar que funk não é cultura, que não compõe a identidade, entendeu? Porque gosto é construído. Mas não vou falar que gosto não se discute, a gente discute o gosto também, né? Não para te obrigar a gostar de alguma coisa, mas para você entender que gosto também é construção social. Mas não existe essa lógica de hierarquização. Promover as características originais das manifestações culturais dos povos nativos do Brasil.
na verdade, recuperar, né? É. Recuperar as características originais das manifestações culturais dos povos nativos do Brasil. Primeiro, que não são só povos nativos que estão sendo citados aqui na questão. Segundo, essa lógica de recuperar características originais. A gente sabe também que o patrimônio ele vai passando por transformações ao longo do tempo. Por isso é necessário uma preservação, mas isso não quer dizer que você está resgatando uma cultura original, até porque é difícil até você traçar uma genealogia desses processos, né? Dessa e outra questão, galera, como é patrimônio, como é identidade, ele vai se manifestando e se construindo ao longo do tempo. Não tem como você pensar que só aquilo que é original, que foi o primeiro que foi feito, vai ser parte de uma identidade de um grupo. É exatamente a construção coletiva ao longo do tempo e coletiva. Perfeito. Promover o respeito à diversidade cultural por meio da valorização das manifestações populares. Perfeito. Em questões de patrimônio, você acertou, tá vendo? Acertaria a prova de humanas. A ideia de diversidade cultural é muito presente quando a gente está falando de preservação de patrimônio, porque aí você permite com que manifestações populares, elas permaneçam, né, protegidas ao longo do tempo. Por que institucionalizar algumas coisas para a proteção? Então aqui, ó, você acertaria já de cara só com o conceito de patrimônio imaterial e essas noções de que esses patrimônios são diversos e que há uma necessidade de você conseguir proteger aquilo também que é popular, sem hierarquizar o que é popular em contradição ao que é cultura erudita. Podemos aí, eu queria pensar com vocês aqui só uma ideia de como que você vai resolver uma questão, não só de humanidades, mas de todas as questões que começam com verbos, tá? Então você vai pensar aqui, primeiro, olha só como que você precisava realmente saber o conceito de patrimônio. Mas o Enem é uma mãe, ele te ama, ele quer seu bem, então o que ele faz? Ele vai lá e te fala o que é patrimônio material. Aí ele já chega tudo bonitinho. Agora olha essas palavras, reconhecer, recuperar, promover, possibilitar e inserir. Quando você pega um patrimônio cultural, a ideia não seria inserir. Você já tira inserir. Se fosse integrar, era melhor que inserir. Porque ele já está inserido. Exatamente. Entendeu? Ele já está inserido, ele já existe socialmente. Então você já tira essa ideia. Beleza. Aí vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó. E outra coisa, reconhecer, promover e possibilitar são palavras que têm mais ou menos a mesma ideia. Então você já tira a letra E de qualquer jeito. Você faz essa questão já tirando. Porque se você não souber a resposta, você precisar chutar, você não vai chutar aquela que vai te jogar lá para baixo. Que a TRI também coloca aqui as porcentagens. Aí você vem, ó, eu ficaria na dúvida, principalmente entre reconhecer e promover. Por quê? A ideia não é recuperar, ela já existe. Se fosse valorizar, manter, aí... ou promover, né, reconhecer, aí eu ia falar, beleza, mas ela não vai ser recuperada. É aquela coisa que a gente falou, modifica ao longo do tempo. E aí você tem outros distratores aqui que você consegue retirar. Ó. Aqui, por exemplo, você vem, opa, características originais eu já tirava. Por quê? Porque não tem como eu colocar uma coisa ali da forma original como ela foi feita e ela ser pensada como um patrimônio. Não tem como, é uma construção. Isso. Senão seria uma coisa individual, entendeu? Não seria um grupo. E aí eu tiro já. Aí beleza, eu vou ficar na dúvida aqui entre reconhecer, promover e possibilitar. Mas olha só, possibilitar a absorção das manifestações culturais populares pela cultura nacional brasileira? A própria frase é esquisita. A frase que vai absorver uma manifestação cultural popular na cultura. Entendeu? Você já fica assim. E outra coisa, possibilitar a absorção, quero que seja absolvida. Absolvida não, absorvida. Né? Absorvida, perdoada. Né? Eu não quero isso, eu quero o quê, na verdade? Possibilitar a valorização. Outra coisa, quando você entra numa lógica aqui de que você está absorvendo a cultura popular pela cultura nacional, você está dizendo que essa cultura popular também não é nacional, né? E outra coisa, vai virar uma coisa só, vai ficar homogêneo. Perfeito. E olha aqui outra palavra, que é uma coisa que eu queria que vocês pegassem em humanidades e em linguagens. Diversidade cultural. Perfeito. Quando você pega aqui, ó, diversidade e absorção, pensa, quando você vai absorver alguém, você... Eu e Clarissa viramos uma só. Cadê a diversidade? Entendeu? Então,
bonito. Essa aqui é para acertar, não pode errar. Perfeito. Não erra, pelo Não amor de erra. Deus. Ela deve ser fácil, porque eu acertei. Passei, amiga. Vamos lá. Oh, eu não sou igual a Clarissa que tem paciência de copiar as questões, apesar de que eu descobri que tem um jeito que o celular copia para você. Aí, Vanessa, inclusive, me xinga por causa disso. Ela sempre xingou porque eu pego as fotos das redações, Ah, tá. né, e Entendi. coloco lá. Dá pra copiar o quê? Eu só literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu não faço isso, eu vou lá e dou um printzão. Então, eu não sei se está dando para ler, mas a ideia Tá. aqui era a gente pensar como que essas práticas culturais, elas são consideradas bens imateriais da humanidade, tá? Essa é uma questão aqui que ela vai trabalhar com vocês, a habilidade 13. Então, olha lá. Estou eu aqui, eu sou um patrimônio material. Tô brincando, eu sou um patrimônio material. Seria, né? Não, se bem que você poderia ser imaterial, é. Todas as Uma minhas personalidade. tradições passadas, entendeu? De geração em geração. As tradições Né, dela Ju? de estudos para o Enem. Desde os 14 anos, aprendendo. Ou não, ou Mas dizer que você já é aprendendo. patrimônio entrega a idade, amiga. É verdade. Então, para com isso. Eu sou de uma outra era, eu descobri que agora eu sou do século passado mesmo. Galera, ó, o povo Uajapi, que vive na Serra do Tumucumaque, entre Amapá, Pará e Guiana Francesa, vivencia práticas culturais que perdem significado quando desprovidas de elementos gráficos. Você já tira. Ó, é uma prática cultural. Vai perder o significado dessa forma. Revelam uma concepção de arte para além das funções estéticas. Você já poderia acertar sem ler o texto. Mas essa questão é uma questão operacional. O que são questões operacionais, Má? São aquelas que têm a resposta no texto. Ó, o ano passado, das 40 questões de linguagem, estou tirando 5 de língua estrangeira moderna, que é competência 2. Das 40 questões, 22 eram do tipo operacional. Ou seja, você tinha 22 acertos dentro da prova. Não tinha como você tirar menos de 22 porque a resposta estava lá. E é isso que eu quero, por isso que eu trouxe ela aqui já toda riscadinha. Que é isso que eu quero que vocês entendam, que as questões operacionais, elas têm a resposta igualzinho, igualinha, sabe o que é? Idêntica ao que está na alternativa. Então, em linguagens, o que você vai fazer? Começa lendo o enunciado e depois você vai vendo aqui. Funcionam como elementos de representação figurativa de seu mundo, padronizam uma mesma identidade gráfica, você já pode desconfiar, porque o que a gente falou aqui? Olha aqui, bonito. Diversidade. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Diversidade. Homogeneizar, padronizar, não bate, não encaixa com o patrimônio, com arte, com a identidade, com o Enem em si. Com história, com qualquer coisa. Com a vida, com o ser humano. Nós somos diversos, aceitem isso. Entendeu? Então, você já, e primam pela utilização dos grafismos como contraposição ao mundo imaginário. Aí você ia falar assim, não sei, vou ter que ler o texto, certo? Vai ter que ler o texto, bonitinho. Mas lê direito, porque a resposta tá igual. Tá igual, ó. O povo indígena Uajapi utiliza reconhecido como bem material da humanidade, como repertório codificado de padrões gráficos que decora e colore o corpo e os objetos, para além de enfeitar, além. A questão tá aí. Aparece como arte, marca, pintura e desenho. Esses grafismos ultrapassam a noção função. Ultrapassa além. A noção estética, funções estéticas. Então, assim, e essa não é uma questão que foi considerada fácil, galera. Você entende? Ela é média. Ela então, não é uma questão mesmo fácil. Que você acha que você vai fazer sua prova só interpretando texto, tem que saber achar. O que é interpretar texto, né, Marina? Exatamente. E aí... Não é só ler.
Você tem que procurar isso, sabe? É treinar o olhar mesmo. Porque a partir vai chegar um momento em que você vai bater o olho e você já vai conhecer. E é por isso que você tem que conhecer a prova. É por isso que você tem que fazer todas as questões. Por exemplo, eu olho pra Clarice, eu já sei o que ela tá pensando. Quando ela me julga, ela não precisa falar muita coisa. Julgo, mas... Ela vai, quando ela fica me chamando de old money, ela... né? Ela olha pra mim e fala assim, aí eu olho pra ela... Old money, é mesmo, Marina, old money, tá? Não sou, é mentira. Ela é. Ela pode não parecer, mas ela é. Eu sou, não. Pobre sou eu aqui, ó. Old money. Eu nem tava lembrando disso, tá? Olha só. Mas quando ela fica me julgando, ela não precisa falar nada. Ela só olha pra minha cara e eu já entendo. Por quê? Porque a gente ficou brother, sister. Brother, no caso de Hamilton. Mas o que acontece? É isso que vocês vão saber do Enem. Então você precisa entender que, se for uma questão de patrimônio, vai ter a ver com respeito à diversidade. Exatamente. Seja tanto em humanidades, seja em literatura, seja em humanidades, seja em linguagens. Quando a gente está falando de manifestações culturais, quando a gente está falando de povos indígenas, quando a gente está falando, né, sobre história, sobre literatura ou sobre linguagens, não importa. A gente tem que pensar na lógica de diversidade cultural. Então já tira hierarquia. Se tiver uma questão que fale com relação ao que é erudito ou clássico e o que é popular, e pegar assim hierarquia, você já tira... que a questão esteja criticando isso. Aí tudo bem. Mas não na alternativa falando que uma tá fazendo isso para se equivaler à outra. Por isso essas palavras, equivale, homogêneo, padronização, você já desconfia. Porque se for o caso de você não ter tempo de fazer aquela questão, você já vai fazer assim, ó. Já não vou marcar essas. Perfeito. Entendeu? Então, bora para o segundo conceito que a gente tem hoje, a ideia de memória, que entra numa área que a gente gosta pra caramba, né? Você quer perguntar? Você quer perguntar? Você fez uma cara de pergunta. Aparece pelas pessoas, porque na verdade é poema, poesia, que tem dentro da questão de dialeto próprio, por exemplo, Nordeste. Aí nas alternativas fala, tem sempre uma alternativa colocando que o social é menor. Aí é descarta. Essa já descarta de cara. Inclusive, bate o olho nela e tira, porque se não der tempo de você fazer a questão, você achar que ela... Porque já pode ser global. Assim. Se ela for global, ela provavelmente depende de um outro conhecimento de mundo seu. Por exemplo, depende de você saber o que é o Festival de Parintins, depende de você saber quem é que as aves que migram do sertão, por exemplo, quando você pega lá aquele trecho de Vidas Secas, que ele fala bem assim, as arribações matam o gado. Por quê? O que assim, a Vitória e o Fabiano estão pensando? Que as aves migram, ou seja, arribam. Sabe quando alguém fala, arriba o pé? Então, as aves migram, arribar, né? A flexibilidade tá boa, viu? Isso. Só que essa questão é global, porque, primeiro, você tem que saber quem é Graciliano Ramos. Você tem que saber que existe uma migração que prenuncia a seca, e que a seca mata o gado. Entendeu? Aí, é uma questão que você pode pegar a expressão e retirar já, e ela está dentro dessas duas coisas, dentro de variação linguística e dentro de literatura. Aí você já tira essa parte, porque se você não conseguir entender que as arribações são esse movimento de migração, aí você pelo menos não vai ter a TRI baixa nessa questão, porque você vai ser não coerente. Vai no extrator, que é completamente oposto, né? Aqui a gente tem o conceito de memória, galera. Eu trouxe o Norbert. Essa água é sua, será que eu posso beber? Minha. Eu acho você tá que gripada? Não. Eu vou pegar uma. Tô um pouco ruim. Eu quero. E aqui? Olá, Duda maravilhosa. Duda tão bonita, também foi minha aluna, viu? Só quero dizer isso. Tô velha. Também, meu Deus do céu. Você é a própria Eliezer. Eu sou. Aqui mas Eliezer foi meu professor, logo. Ele é muito mais velho. Bom, o conceito de memória, galera, eu trouxe aqui o Norbert Elias, que, né, Chico também trabalha com ele na área da sociologia, porque ele traz a seguinte reflexão que eu acho que abre bem aqui pra gente. Desconhecemos completamente as condições sobre as quais uma espécie de seres vivos emergiu de um processo evolutivo, apetrechada não só para aprender com seus antepassados, mas também para armazenar e potencialmente poder se beneficiar com as experiências ancestrais realizadas e transmitidas ao longo do tempo.
tempo através de uma sequência contínua de gerações. Então aqui a gente já percebe uma questão que é importante para a gente. A memória, ela permite que a gente passe o conhecimento de uma civilização para outra, de um povo para o outro, de uma geração para outra, principalmente. Então a memória, ela é uma condição humana que ela pode ser vista de forma individual, mas ela também pode ser vista de forma coletiva. Quando a gente pensa na memória individual, eu estou pensando em como que eu constituo a minha memória, né? Então, às vezes, um cheiro de um café vai me lembrar minha avó. Às vezes, olhar para a Marina com uma roupa específica vai me lembrar determinada pessoa. Então, eu tenho um processo de individualizar. Vai me lembrar, porque na hora que você chegou, eu falei, nossa, ela tá vestida tipo eu. A gente tem uma memória que também é individual, né? Então, assim, ela é muito importante para construir a minha identidade. Então, quando eu tô pensando na memória individual, Júlia precisa lembrar quem ela foi ano passado. Ela precisa lembrar da infância dela, ela precisa lembrar dos pais dela, ela precisa lembrar de tudo isso para ela entender quem ela é. Se eu trago isso para a questão coletiva, uma sociedade também precisa lembrar do seu passado. Então, o conceito de memória, passa para mim, por favor, amiga, deixa eu só ver o que está depois desse aqui. O conceito de memória, ele é crucial para a gente compreender algumas questões históricas. Aqui eu trouxe as raízes disso aqui para a gente, de onde que vem a própria expressão memória. Para variar, a gente volta lá nos clássicos, lá na Grécia Antiga, onde a gente tem Mnemosine, que seria ali a representação da deusa da memória. Os gregos, eles têm essa característica antropocêntrica pra caramba, né? Tudo para os gregos são seres humanos ali, então os próprios deuses têm características que são humanizadas. E aqui você tem a personificação da memória a partir da deusa Mnemosine. E olha que interessante, Mnemosine, na história grega, ela é a deusa que vai dar origem às musas, que estão relacionadas às artes, à poesia, à música e, inclusive... A lira, né? Isso, e inclusive uma das musas que está lá com Mnemosine, né, filha de Mnemosine, é a história, é Clio, que é a musa da história. Então aqui a gente tem já desde a antiguidade a ideia de Mnemosine como poder do espírito, aquela que conserva a lembrança, e olha que bonito isso aqui, eu acho bonito, viu? Liberta o mundo da tirania do instante. Eu te falei que essa vai ser minha epígrafe, né? Eu dei a epígrafe da tese de doutorado com a Marina de presente, assim, ó, na aula que a gente deu. Achei chique, amiga, vai ficar lindo. Por quê? Essa ideia de que Mnemosine, ou seja, a memória, ela vai conservar a lembrança e vai libertar o mundo aí da tirania do instante. Uma civilização, um povo, uma sociedade que não conhece o seu passado está condenado a aceitar as explicações do seu presente. Tema de redação da FUVEST. Foi? Esse que você acabou de falar, foi o tema de redação da FUVEST. Tema de redação da FUVEST. Lembro que a gente deu essa aula, você falou exatamente isso. Eu falei, nossa, que massa! Melhor redação. Por quê? Porque pega muito aqui na questão da história. Então, Mnemosine seria essa representação lá na mitologia grega da própria memória. E essa ideia da tirania do instante, por que a gente pensa nisso? O presente, ele vai se constituindo o tempo inteiro, né? E eu preciso, para compreender o presente, voltar no passado. Por isso que eu bato na tecla com os meninos o tempo inteiro, que eles ficam, pra quê? Principalmente quando eles são mais jovenzinhos, né? Pra quê que eu quero estudar história? Pra quê que eu quero ver esse povo que morreu? Você não precisa necessariamente da história desse povo que morreu mesmo, não. Mas a história não é uma disciplina, não é uma ciência que está necessariamente preocupada com o passado. O passado é o material que a história vai utilizar. É a fonte que o historiador está utilizando. Mas as preocupações de um historiador, a partir do século XX, principalmente, elas estão no presente. Então, eu estou partindo de questões do presente, buscando essas raízes no passado. E por isso que esse conhecimento histórico, e por isso que a história está aqui como uma das musas, né, de Mnemosine. Outra questão que eu acho que é interessante, porque Mnemosine, ela habitava o museu, né? Então hoje o museu pra gente é exatamente o lugar de memória. A gente utiliza o museu para guardar, resguardar essas memórias do passado, mas a gente vai ver, inclusive, como a gente vai criando também esses lugares de memória. E hoje a gente tem alguns problemas relacionados às pessoas acreditarem que só o que está no museu, inclusive, pode ser considerado arte, pode ser considerado digno de manutenção da memória. Né, exato, que a gente volta na hierarquia. Pode passar aí, amiga. O que leva a essa ideia de que Cléris acabou de falar, leva a uma visão que o Enem tenta discutir dentro de linguagens.
e dentro do conceito de memória para linguagens. Então, eu coloquei aqui para vocês primeiro a ideia do corpo e da escrita, por quê? Porque a gente tem uma competência específica, que é da linguagem corporal. E a memória, ela se manifesta pelo corpo, tá? É importante que vocês entendam isso, que a visão do Enem ela é muito ampliada, é por isso que não tem conteúdo, tem competência e habilidade. Porque são as competências e as habilidades que você precisa desenvolver, no mínimo, para estar no mundo de uma forma respeitosa. A ideia do Enem é essa. Para que você consiga entender problemas. Né? Isso, para que você consiga formar a sua visão crítica e para que você consiga entender quem você é, qual país, né, em qual país que você está. Então, tanto é que para e pensa, qual que é o gênero? A gente sabe que a matéria que mais cai em linguagens é gênero textual. Beleza, cai demais. Agora, qual que é o gênero textual que mais cai? Campanha. Por que campanha? Porque todas as campanhas publicitárias que o governo precisa que você saiba vão estar ali. Vai ser campanha de vacina, vai ser campanha de vacinação ou de não abandonar animais. Ah, mas nossa, é porque o Enem é bonzinho com o animal? Não, é por causa das zoonoses. Vai ser campanha de atividade física. Ah, mas é uma campanha de atividade física porque o Enem quer que a gente seja fitness? Não, vai ser exatamente associado a uma visão ampliada de saúde. Tá? Então, assim, tudo o que ele precisar vai ser sobre água, vai ser sobre tudo. Porque é o único momento na vida em que o governo fala assim, aqui o menino vai ler. E aí você ainda acha... E não é só o menino, não. Fica todo mundo de olho na prova de linguagens e de humanidade, seja para julgar, ou seja para ver o que está lá dentro, para falar que a prova é isso. Não tem um tema de redação do Enem que não suscite na sociedade uma discussão muito ampla depois. Para e pensa, ninguém nunca tinha falado sobre trabalho de cuidado. Exato. Olha o tanto que todo mundo agora fala, olha o tanto que as próprias mulheres pararam para pensar e falaram, pô, olha o tanto de dinheiro que eu poderia estar ganhando se isso aqui fosse remunerado. Olha o tanto que eu poderia melhorar minha qualidade de vida. Eu estou fazendo uma dupla jornada e uma delas é completamente ignorada. Perfeito. Entendeu? Então pensem nisso. Quando a gente pensa, eu brigava muito na época que saiu o tema da democratização do acesso ao cinema. Porque a galera entrou num negócio falando que era inútil. Para que esse tema, a gente tem coisas mais importantes para serem resolvidas. Tudo bem, a gente tem muita coisa importante para ser resolvida, mas você falar que democratizar o acesso à arte, porque o cinema é uma forma de manifestação artística, não é importante, você está desconsiderando um bocado de coisa que é importante tanto para a história quanto para as linguagens e é importante para os seres humanos. O acesso à arte, ele é importante, tá? Só a gente vai vendo uma brutalização do mundo, né? Um afastamento dessa pessoa com aquilo que está no campo dos sentidos. Então, falar de acesso... E aí depois a gente vai ver a mesma galera que xinga a prova do Enem reclamando do preço do cinema, que não consegue ir mais ao cinema, que levar o menino para assistir um filme é quase um salário mínimo agora. Então, são temas que são importantes, sim. É muito importante, na verdade, eu diria, é igual o tema do ano passado, a questão da arte da periferia, é tão importante porque a gente julga que direitos humanos se restringem a direitos básicos dos indivíduos. Eu sempre vi as pessoas falando assim, mas a pessoa tem que ter, vai pegar o dinheiro que eu vou dar para ela não tem que comprar um ingresso no cinema, mas sim um pacote de arroz. Sim. Como se... E aí só lembra aquela música, né? Comida... A gente não quer só comida, a gente quer... Comida, diversão e arte, balé... A gente quer tudo. Por quê? Porque cinema é cultura, cinema é arte. E a arte permite que é o que a gente chama de catarse na arte e na literatura, que é a capacidade de experienciar aquilo que o mundo real não me permite. E olha que visão elitista você achar que uma pessoa não tem que ter acesso ao cinema, porque primeiro você tem que pensar em quem tá com fome. Quem tá com fome também quer ver cinema, né? Quem tá com fome também quer ser visto. Não tô dizendo que é a principal coisa que essa pessoa vai estar pensando. Claro que não. Você precisa primeiro garantir materialmente, né? Que essa pessoa sobreviva. Mas você não para aí, igual a Marina tá falando, os direitos humanos, eles não param só aí. Porque o direito à arte, o direito ao conhecimento já está estabelecido lá como um direito humano. E é um direito à memória, é um direito à identidade, porque as pessoas não querem só ver o cinema, pensem nisso, elas querem ser vistas, serem representadas dentro das manifestações artísticas. Daí a ideia dessa palavra aqui, ó, que
é linda. Perdi de novo. Diversidade. Diversidade. Quanto mais diversas forem as representatividades, mais democrático é um país. Entendam isso. E a gente pensa em democracia como uma coisa boa, como uma coisa do povo, como uma coisa de pertencimento, tá? Então vamos lá. O que acontece? O corpo, ele é então um receptáculo também da memória. Em todos os sentidos. No sentido de que a memória, ela começa a partir ali das nossas ligações neurais, de toda uma parte corporal que é bem física. Mas o corpo, ele, para que ele consiga passar pela memória, para que ele consiga ter algo armazenado, ele precisa mais especificamente de algo que vai ser considerado violento. Aí eu não quero que vocês pensem na palavra violência como uma palavra negativa, tá? Eu estou falando de violentar aí, ou seja, de marcar, de sulcar, tá bom? De deixar marcas. Por quê? A gente pensa que violento é só aquilo que é ruim, mas violento é aquilo que nos retira do lugar comum nesse sentido de memória. Então, pode ser uma pressão de violência que vai ser ocasionada, como Clarissa falou, por um afeto. Por que por um afeto? Sentir um cheiro de canela e sentir na hora o gosto do arroz doce de Eva. Então, é você conseguir casar certinho. Por quê? Porque isso vai trazer memórias. Beleza? E aí, olha só. O que é a importância da escrita dentro dessa tradução da memória? Primeiro, a escrita é um discurso. Se é um discurso, é uma construção. Se é uma construção, perpassa por escolhas. Não é? Você não vai fazer sua redação, você escolhe os argumentos, você escolhe o que você muda a ordem dos parágrafos, não é? Para que você consiga convencer o corretor de que aquilo tá bom. Então é aí que tá. Cuidado, porque a memória, ela também pode ser uma construção discursiva. E aí a gente tem essa questão. A gente tem a história da interioridade das referências individuais, que são aquilo que vão ser minha memória individual. E elas vão estar marcadas a forma como eu vivi aquilo. Minha irmã, por exemplo, detesta canela. A gente pode... Por quê? Porque para ela, por mais que a gente tenha praticamente a mesma história de vida, ela não teve alguma pessoa que fez com que canela tivesse um sentido especial. Ou então, por exemplo, sabe quando você passa na rua e aí você sente o perfume da pessoa amada, antiga, aquela pessoa, sabe, que você não resolveu o problema ainda? Aí você... Não é o meu caso, porque eu tô bem resolvida. Mas... Casada, aí tá? passa assim, ó, e aí você... Por quê? E dói, não dói? E dói. Pega fundo lá na alma. Porque isso aqui... Também tô bem resolvida, que fique claro. Isso aqui é o quê? Uma referência individual. Então, existe a memória individual, por quê? Ela é fruto das minhas referências, ela é fruto das minhas vivências. Eu e Clarissa podemos viver a mesma coisa, que cada uma vai ter uma memória diferente. É bonito isso, você entende? Por isso que é diverso. Só que, ao mesmo tempo, é bonito, só que quem traduz, vamos supor que eu e Clarice tivemos uma briga muito feia. E aí nós duas vamos traduzir isso para as redes sociais hoje. Quem tem mais poder é quem vai ser a pessoa certa. Você entendeu? Quem tem mais capacidade... Ou seja, Marina estaria aí, ó, numa vantagem. Falei para fazer linguagem. Old money. Né? Quem mandou você me lembrar? E aí entra essa ideia da memória da vontade. É porque eu tenho a minha memória, mas eu tenho uma consciência moral que fundamenta a moral e a responsabilidade das culturas. E aí que a gente tem alguns conceitos que estão muito na moda, que podem cair no Enem e que vão cair, que têm caído. Que são, por exemplo, o conceito de decoloniar ou descolonizar a memória. Para o quê? Para retirar uma força. Porque existe uma memória que sucumbe ao poder, e esse poder pode ser um poder bélico, pode ser um poder de capital, pode ser um poder cultural, como nós tivemos com Hollywood, né? Então, com a indústria cultural. Então, a gente tem a dor como acessório mais poderoso da mnemotécnica. Por isso que é
a dor no sentido de violência. Pode ser uma dor que eu vou sentir, sabe, igual a Clarissa brincou assim, dói, mas pode ser uma dor infligida. Pode ser uma dor que foi proporcionada a isso, que foi proporcionada ao seu povo e que foi reforçada pela ideia da representatividade. É isso que vocês vão ter que entender quando a gente pega aquelas palavras lá ó, de diversidade, de manifestação artística, de manifestação cultural. Porque, da mesma forma que a memória nos dá, a memória, a linguagem, a história, a identidade nos dá a possibilidade de resistir e, a partir disso, existir no mundo, ela também pode fazer com que você seja aniquilado, Perfeito. tá bom? Então, o que nós vamos falar? A memória são marcas que impedem esquecimento, e aí na competência 3, o corpo é a própria memória. Só para pegar um ponto, eu e Marina, a gente estava debatendo esses dias com os alunos a importância do Ainda Estou Aqui, Sim. enquanto um filme que resgata a memória, que na verdade, na minha perspectiva, além de resgatar uma memória a respeito da ditadura militar e colocar Eu acho que ele vai cair. Pois é, porque é uma memória em disputa, né? A gente vê essa memória em disputa, as memórias elas estão em disputa o tempo inteiro. Caiu na Unimontes, mas a gente... mas eu acho que vai cair, acho Enem. que vai Acho que vai cair em literatura não, em artes e em humanidades. Pois é, vamos Acho ver, mesmo. vamos ver. Mas o que eu acho que é muito interessante do Ainda Estou Aqui, essa ideia de impedir o esquecimento e de permitir a lembrança passa pela possibilidade de existência da imagem, né? Então, o Rubens Paiva, apesar da gente conhecer a história dele, né, da gente saber, eu, por exemplo, como historiadora, conheço a história dele, muita gente nunca tinha ouvido falar do Rubens Paiva, que foi um político brasileiro, né? Então ele tem essa importância aí nas instituições, mas por que o filme é muito importante enquanto resgate de memória? Porque ele materializou em imagem aquilo que não existia ainda na memória das pessoas. Então, por mais que aquela não seja a imagem real de Rubens Paiva, agora passa a existir na memória coletiva a representação de quem é Rubens Paiva. Então, essa ideia do corpo, né? Exato. Por isso que eu lembrei disso aqui, amiga, porque ele ganhou corpo na sua cabeça. O que antes era uma ideia, uma referência, lá da sua aula de história, e ele ganhou você corpo ouviu falar e disso, afeto. Ele ganha corpo, ganha afeto, ele vira parte da memória agora coletiva, né? Ele sai da memória apenas da sua família, antes individualizada, e passa a compor agora uma memória que é coletiva no Brasil. Que bonito, é muito bonito, e é uma coisa que tem sido muito feita em filmes, tipo da Disney, quando ele pega, por exemplo, uma imagem que seria monstruosa, como a Malévola, como a Cruella, que era visto bem feio, bem a ideia do monstro mesmo, e transforma em corpo, transforma em afeto, transforma em pessoa, e conta que aí a história do outro mexe lado. no que a gente chama de representação, que é diferente de representatividade, né? Sim. A representatividade é você ter presente Pessoas, lá pessoas. A representação é a forma com que essas pessoas são vistas, né? Então aqui, quando a Marina fala da Disney, por exemplo, você tem novas representações de quem é a madrasta, de quem é a mulher, né? Então, quando eu olho para a Disney, eu preciso ver como que esses discursos a respeito de quem são essas mulheres nas histórias da Disney, aquela contraposição entre a princesa e a rainha má, a princesa e a mulher ruim, que geralmente é a segunda esposa do pai, né? Você vem tendo um questionamento a respeito disso hoje dentro do cinema. Por quê? Porque primeiro esse questionamento começa a acontecer socialmente. Então aí eu volto nas ideias ali, né, dos movimentos sociais, o quanto que o feminismo, a partir dos anos 60, vai questionar esses espaços que estão ali fechados para essas mulheres, e isso começa a se refletir agora nos anos 2000, num feminismo que se institucionaliza nas universidades, que vai inclusive debater as representações sociais das mulheres, e aí a gente tem novos corpos surgindo, novas representações agora, tá? E para a literatura, para a gente isso vai ser muito importante, porque com certeza vai cair algum texto que vai falar sobre o corpo negro, sobre o corpo indígena, sobre o corpo da mulher, sobre a perspectiva de sujeito e não sobre a perspectiva de objeto da narrativa, tá? Que quando você é objeto da narrativa, as pessoas dizem o que elas querem de você. Então, se eu apresentasse Clarissa para vocês, somente eu falando, vocês iam ter uma visão que eu queria que vocês tivessem de Clarice. Então, a partir do momento em que existe, e é por isso que é tão importante na literatura a gente pensar na literatura negra, na literatura afro-brasileira, na literatura feminina, na literatura LGBT. Por quê? Porque você retira aquele corpo do lugar de objeto da narrativa
ele passa a ser sujeito do seu próprio discurso. Isso caiu muito na moda e as pessoas começaram a usar de uma forma muito, eu falo que é perversa, Eu já até sei o que você vai mas falar. que é a ideia do lugar de Ai, fala. sabia. Por quê? As pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe um discurso de empoderamento que ganha a mídia. E é muito bom que ele ganhe, exatamente por essa ideia de representação, de representatividade, de tudo isso que a gente precisa. Mas existe uma corrente perversa que pega esse discurso e tira dele o significado. Perfeito. Tá? Queria uma nova representação sobre o que é lugar de fala. Eu bato isso nas aulas de ciências humanas. Lugar de fala é uma ferramenta de análise do discurso. Sim. Então, para entender o discurso, eu preciso saber quem está falando, porque aí eu vou pegar essa pessoa e colocar em contexto. Qualquer discurso precisa ser colocado em contexto para ser compreendido. Então, lugar de fala é categoria de análise do discurso, tá? Eu olho, olha, quem está falando isso é Marina, professora de literatura, mulher, assim, assim, assim. Eu vou entender, a partir do contexto, a fala de Marina. Lugar de fala não é sobre quem pode falar. Entendeu? Agora, é óbvio, né? Durante muito tempo, quem falava era um grupo específico. É importante compreender como que novas pessoas que começam a ter não é nem porque elas não falavam, porque elas não têm voz, elas passam a ganhar voz, elas passam a ganhar escuta, né? Essas pessoas vêm de lugares diferentes mesmo, mas isso não quer dizer que o discurso é restrito ao grupo social. Só pode falar sobre mulheres quem for mulher. Não, nós temos estudos aí, né, no campo da história das mulheres, de vários homens, por exemplo, mas eu vou usar para analisar o discurso a ideia de lugar de fala, e não para dizer quem pode falar algo ou não pode, tá, gente? Porque senão a gente entra num campo realmente complicado. Que tira a ideia. Exatamente. Entendeu? E aí enfraquece o movimento. Essa é a minha tristeza. Aí eu trouxe essa questão para mostrar para vocês que o corpo é memória. Eu amo essa questão. Acho que eu já fiz ela milhões de vezes na minha vida, porque o corpo é memória. E não existe ninguém mais... Não, mentira, deve existir. Mas não existe na minha cabeça ninguém que mais sabe disso do que a mulher. Porque o nosso corpo foi projetado. A gente tem que ser magra, a gente tem que ser gata, a gente tem que ter o cabelo grande, a gente não pode ter espinha, a gente tem que ter o dente perfeito, a gente não pode usar óculos, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo, a gente não pode nada. E quando a gente faz tudo isso, a gente ainda assim não é o suficiente. Porque a gente está preocupada com isso e não está preocupado com o desenvolvimento. A gente aprende a sentar. A gente aprende a falar baixo, a gente aprende a não responder, a gente aprende que mulher que fala palavrão é feio, mas o homem tudo bem. Então, o corpo pode ser, e aí o corpo, a definição dos corpos femininos vão ser uma recorrência no Enem. Porque a definição da memória de como o corpo feminino tem que ser, essa padronização vai contra aquela primeira palavra da primeira questão que Cléris trouxe para vocês, que é o quê? Diversidade, que é que compõe o ser humano. E aí a gente tem uma questão lindíssima aqui, ó, que casa a habilidade 10 e a habilidade 13, porque é possível cair mais de uma habilidade em uma questão. É claro que vai ter uma que predomina, mas é por isso que sua nota cai na TRI, porque se você erra uma dessa daqui, mas acerta todas da competência 4, você vai falar, mas não é totalmente assim, né? Então, coerência pedagógica. É coerência pedagógica. Ó, essa aqui eu não coloquei a resposta logo, por quê? Esse aqui você copiou igual eu, corri. É porque eu já tinha ela copiada. A verdade é essa, tá? Eu ia falar porque teve um motivo. Mentira, eu já tinha ela copiada, tá? Então vai lá. Na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pela... Eu gosto dessa questão porque ela me dá possibilidade de mostrar que não é da minha cabeça. Porque o povo fala, não, Marina, mas você que pensou besteira. Mas olha essa mulher aqui. Gente, ela tá com a boca aberta, os cabelos ao vento, com a bola na mão. Quando você põe a bola na mão e abre a boca, você vai fazer o quê? Tá? Pensa isso. E aí... me ajuda. Olha isso aqui. Tá vendo, ó? Ela não tá... Não, gente, vocês já viram o jogo de vôlei feminino, né? Inclusive, Paty foi minha aluna, beleza? Nossa medalhista.
Aí o que que acontece? Vocês já viram o jogo? Você acha realmente que as meninas estão lá, naquele sol infernal, naquela areia na cara? Elas vão parar e vão fazer. "Oh, por favor, vocês já viram. Então, essa ideia de erotização do corpo feminino vai ser mostrada aqui dentro da cultura pop, aqui da pop art, tá? Para mostrar o quê? Um jeito que a mulher precisa ser. Então, a gente, até para jogar vôlei de praia, na areia, no sol, a gente tem que ser sexy. A gente tem que estar impecável. O cabelo pode estar ao vento, mas ele está impecável. Impecável. Deixa eu falar para vocês, meu sonho quando eu era nova era ter uma moto, para eu tirar a moto, tirar o capacete, E sabe? Eu fazer. tava bem assim com aquela roupa toda de couro, porque eu ia ser bem gostosa na minha cabeça. Aí, com a roupa 40 e graus, eu ia chegar com 40, aquela roupa toda de Marina corinha, fazendo assim, barulho sabe? do couro. Eu ia chegar, mas já sentia cheia de couro. Aí você vê. Aí, ó, eu ia fazer, ó. Tá, Agora que não tá. E ia chegar e ia falar. os cabelos ao vento. Olá, pessoal. O que aconteceu? Entendeu? Primeiro que eu não tirei carteira de moto. Segundo que não dá pra usar roupa de couro. Terceiro que meu cabelo eu cortei. Pois Então, é. A questão do próprio cabelo, né? É uma questão que acompanha as mulheres ao longo do isso. tempo. Você vê uma onda, por exemplo, uma onda assim, né, gente, que não é por modismo, mas essa ideia das transições capilares que tem acontecido, né? Que as meninas estão voltando aos seus cabelos naturais, né, Júlia? Ou passando por processos inversos. Essa aqui está. Pois Aí, é, tá ó, pra você vendo? ver, tá vendo? É uma A coitada aqui impressão. presente teve o cabelo alisado sem querer. É. Peraí que o microfone tá ligado, é o processo. A Duda tá ali, ó, o microfone ligado. Então, mas aqui, essa questão do cabelo que eu queria colocar pra vocês, essa ideia de que você tem também essas transformações que estão acontecendo, mas que agora fazem um movimento inverso, né, de aceitação. E que do próprio... só faz isso porque a indústria descobriu que dá pra ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Viu? Não deixe de entender a importância do movimento. É importante, Na vamos verdade, eu acho fazer. que é um movimento circular, né? Quando eu Mas pensar, cuidado. da perspectiva das humanas, assim, a gente pensa nessa ideia de circularidade cultural, então você vê que movimentos começam a ganhar força porque você tem o questionamento social dessa imposição, a indústria se apropria. E aí, ao se apropriar, você Que é o cria tema um da grande Unimontes do ano mercado. passado, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Exatamente. Porque eu Só acho que que são processos circulares, né, que acontecem. existe Porque uma senão a gente cai no pessoa. realismo capitalista do Mark Fisher, de que não tem saída, né? E a ideia aí, então vamos largar tudo e vamos só aceitar e vamos alisar os cabelos. E assim, é um discurso, igual a gente tá falando. Então existe alguém que detém o poder da narrativa. Eu acho que a gente tem que pegar esse poder da narrativa pra gente. Entendeu? Porque o segredo tá aí. Se tem alguém que detém o poder da narrativa ao ponto de violar sua privacidade, violar sua liberdade ali de escolha e fazer uma coisa sem você querer, dentro de um salão que você tá pagando pra fazer aquilo, você imagina se a gente tiver o poder da narrativa. Só que a gente teve educação, a gente não vai fazer igual. A gente tem educação e quando a educação é libertadora, a gente não se torna opressor. A gente dá espaço para todo mundo, já dizia meu amigo Paulo Freire. Mas olha só, na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pela realização de exercícios físicos sistemáticos e excessivos? Não. Né? Olha só, a erotização vai ser só isso? Não, pelo contrário. A gente teve um movimento agora de mulheres bodybuilding, o que todo mundo fala? Fica muito masculino. Inclusive, eu ia falar isso agora, porque essa ideia de exercício físico excessivo nos anos 60, não, é a delicadeza ali da PNAP, que é uma representação da Segunda Guerra, mas que se mantém aí nos anos 60. A utilização de medicamentos e produtos estéticos, eu acho muito legal, porque essa questão ela é mais antiga, assim, ela é de 2017, eu acho, mas ela tá muito atual. Porque, olha, a mulher que for usar muitos medicamentos e produtos estéticos, ela vai ficar o quê? Com cabeção? De Ozempic, aí ela vai ser criticada do mesmo jeito, entendeu? Vai chegar e vai falar, não tem saída, nossa, entendeu? mas ela faz... Aí, tipo assim, Marina, seu nariz é torto, aí você faz a plástica do nariz. Nossa, você parece Michael Jackson. Pelo amor de Deus, pare com isso. Agora, aceite olha isso aqui. Corpo, aceite Marina. o seu corpo, eu achei um absurdo. Mas foi você que me obrigou, entendeu? Aí, olha que bonita a letra C. Educação do gesto. Nós aprendemos a nos sentar, nós aprendemos a
fazer toda a Nosso parte corpo, ele é gestual. normatizado, né? E isso foi num ponto de você, inclusive, qualquer coisa que a mulher fala, ela pode ter razão de tudo. Se ela alterar a voz, ela é histérica. E aí ela Eu ia perde, pegar o ponto da histeria agora. Perfeito. perde o poder e perde a razão, porque ela tá histérica. Ó, pra você ver, a histeria é um tema que perpassa a história das mulheres. Histeria é um conceito que é estudado desde a antiguidade. Lá no podcast que eu falo para os meninos ouvirem o tempo inteiro sobre ciência suja, a ideia da histeria perpassa ali a antiguidade como um adoecimento do feminino, galera. Histera vem de útero, tá? Histeria vem de útero, seria um adoecimento do útero. Você sabe que acreditavam que o nosso útero ele era errante, né? Ele era um órgão errante, que ele se movimentava dentro do nosso corpo. Meu Deus. Existia essa ideia dentro de uma medicina, ali, antes da medicina ser normatizada no século XIX, de que o útero ele era um órgão solto. E aí, qual que era uma das formas de controlar as mulheres histéricas? Isso, né? Tirar. Amarra a mulher no espartilho. Que ao amarrar essa mulher no O espartilho, útero não anda. você tá segurando esses órgãos internos errantes que essa mulher tem. Então, durante muito tempo, a histeria teve associada aí ao adoecimento do feminino, e isso estabelece políticas que vão encarcerar mulheres por conta disso. Qualquer mulher que tiver o comportamento desviante, né, do que seria considerado um comportamento feminino adequado, ela é considerada histérica, e aí ela vai ser encarcerada dentro de um manicômio. Ai, gente. Eu não quero nem falar sobre isso, de tanta raiva que me dá. Dá vontade. A gente acaba acreditando que a gente quer as coisas. Não esqueçam disso, tá? Por exemplo, a questão da plástica, a questão do cabelo, a questão... eu acho que para as mulheres a questão da beleza, ela é muito gritante. Como tá sendo para os meninos hoje a questão de ser calvo, né? Ah, verdade. Então, assim, finalmente uma pressão. Pelo amor de Deus. Mas isso, casamento... E sabe o que é muito legal? Porque eu li um texto, não lembro de quem que foi, mas foi um texto de apoio que a gente passou por um tema da Unimontes que falava sobre os relacionamentos da atualidade. Você lembra? A gente passou no ano passado. E aí era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque fala-se muito sobre os relacionamentos hoje serem líquidos, serem passageiros, e que isso faz com que eles não durem. Isso se popularizou e tudo mais. Mas o texto explicava exatamente a ideia de que a vontade que foi construída pela mulher, para a mulher, de se casar e de ser submissa ao marido, de repente não tem tanta força. Dentro de um discurso que também, lembrem lá, também pensa muito nisso de outra forma, como outras formas de poder. Mas, então as mulheres hoje, elas não aceitam, que foi o que você falou, uma família a qualquer custo. A que custo? Porque a mulher aguentava tudo. Isso, ela aguentava agressão, ela aguentava formas de violência simbólica. E aí o texto falava exatamente sobre isso, e minha cabeça fez assim, ó, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu tava naquele senso comunzão de realmente, e tal. Mas eu falei, cara, é isso mesmo, a gente não aceita mais qualquer coisa. Tanto é que eu não aceito qualquer coisa. Além de que, se a gente for olhar, né, vou trazer um certo materialismo também pra cá. A gente tem a ascensão do neoliberalismo aí, né, no final do século XX. Por isso que eu falei, que não esqueçam que isso tem a ver com poder. 21. Então, você tem cada vez mais condutas individualizantes, é o que a gente estava falando na aula de movimentos sociais. Como manter movimentos sociais hoje numa sociedade que pensa de forma individualista, né? Então, esse individualismo, ele perpassa todas as relações. Sim. Né? E ele também cria vontades, que aí é uma outra vontade, uma vontade de se priorizar. A gente estava discutindo essa questão também do individualismo e essa visão mais materialista, vou usar essa palavra agora, achei bonito, com relação ao cuidado com os idosos, porque as famílias estão simplesmente abandonando os idosos por uma questão de, não vou me sentir culpada, mas aí não é questão de culpa, é questão de responsabilidade social, é uma questão que é prevista inclusive por lei, que os idosos, as crianças, né, as pessoas incapacitadas, no sentido de incapacitação legal mesmo, elas precisam ser tuteladas pela sociedade, pela família e pela escola, e pelo Estado, pela escola também, mas o Estado é a escola. Então, vontade e do comportamento. Ou seja, galera, olha aqui, que linda, ela sentadinha, bonitinha, é uma mulher perfeita. Você entende? Aí coloquei aqui, eu não sei se a letra é essa, mas eu sempre cantei assim, a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Acho que é isso mesmo. Yeah.
Então, tome cuidado, porque por mais que a história se repita, igual o Cléris falou, né? Que ela acabou. É engraçado, a gente nem tinha combinado. Mas ela acabou de falar desse ciclo, a gente sempre tem uma força que conta essa história. E aí, mal contada no sentido de quem conta. Mal contada por quem e pra quem, tá? Porque pra quem tá contando, ela tá ótima. Lembra disso? Perfeito, ela mantém as estruturas. E aqui a gente tem, então, essa ideia. Estabilizadores internos da recordação, a gente não vai falar deles como um todo, mas a gente vai falar com vocês que existe o afeto, o símbolo e o trauma. Estou falando dos internos, tá? Não estou falando dos externos. Que aí, Clarice vai falar, por exemplo, dos museus, que são estabilizadores externos da memória, que não são, e da importância deles. Os lugares de memória, por exemplo, são muito importantes, porque eles estabilizam aquilo que aconteceu, no sentido de... Eles cristalizam, adoro essa palavra. Cristalismo. Então a gente tem o afeto, a gente tem o símbolo e a gente tem o trauma. O afeto, como vocês sabem, tem o corpo como meio e são suas. Elas são só suas, são afetos que você cria. Pode ser afeto positivo e afeto negativo, tá, galera? Então, por exemplo, sabe quando você tem um trauma de uma coisa muito negativa que você viveu? Eu vou falar um exemplo horrível. Não tenham nojo de mim, por favor. Mas eu tenho trauma de vodka por causa de balalaica. Eu tomei muita balalaica na minha vida, na minha juventude aí, quando eu era jovenzinha. Eu era muito jovenzinha. Hoje eu não consigo sentir o cheiro de vodka. Pode ser a vodka melhor do mundo. Kézia mesmo tem umas vodkas. Doco, checkmate. Vamos checkmate, querido. O quê? Não, vocês não estão ouvindo, que horror, provavelmente, porque a Júlia está sem microfone. Ela acabou de... Ela tomou 9. Sei que ela tomou 9 checkmates, por isso que ela tá enjoada. 9? É óbvio. Mas E olha que você é jovem, espera. Sim, espera, quando você ficar velha, você nunca mais vai conseguir comer bala de maçã verde por causa da bustica da época do Big Apple. Ou, se no seu caso, nunca mais vai tomar um chamate. Entendeu? Eu não consigo. Sabe aquela balinha? Sei. Eu falo assim, alguém me oferece, eu falo, não, obrigada. Por quê? Porque eu sinto o gosto do Big Apple na minha cabeça, assim. E aí, não precisa ser um afeto positivo. Igual a gente fala, do cheiro da comida da minha avó, né, e tal. E o legal é aquilo que te afeta. Afeta, exatamente. A gente sempre vê afeto como uma questão ali de carinho, de boa lembrança, mas é aquilo que te afeta, que te atravessa de alguma forma. Inclusive, talvez alguma forma como você foi tratada pelos seus pais dentro da infância, dentro da sua formação, faz com que você tenha um afeto negativo, que é diferente de um trauma, tá? Às vezes a gente confunde, a gente fala, nossa, eu fui traumatizada pela minha mãe. Não, você não foi. Você foi afetada de maneira negativa, o que te levou a, né, ter uma relação de aversão com alguma coisa. Beleza? E aí o legal é isso, é que você sente, então você tem certeza. Embora esteja totalmente errado. Psicóloga esse aqui, ó. Não posso me enganar sobre o que senti. Mas é Rousseau, tá? E assim, você tem certeza de que todo mundo olha e fala, velho, tá muito errado. Mas você sentiu. E depois que você sente, meu filho, você é ser humano, não tem jeito não. Depois que você sente, pode falar o que for, que você vai falar, nossa, ela é tão maravilhosa, e todo mundo tá do seu lado, vai chegar e vai falar, esse relacionamento é ruim, esse relacionamento é tóxico, mas você sentiu que não, tá? E aí é seu, e é por isso que o afeto é um deles. O outro legal é o símbolo, porque o símbolo, eu coloquei aqui 3 símbolos diferentes que representam a mesma coisa, para culturas diferentes, tá? E o mais legal do símbolo é que ele não tem nenhuma realidade histórica. Ninguém sabe se realmente é uma pomba, ninguém sabe se realmente são essas cores ou se essas cores foram só construídas, mas ele traz uma memória. Se você estiver em qualquer lugar e alguém fizer assim pra você, você vai falar, fazer amor. Isso que a gente chama, no caso da história, de representação. Quando você consegue, a partir de uma imagem, começar uma ideia. Isso. Então você tem aqui a imagem de alguém assim, mas não é a pessoa. O que representa isso aqui? A ideia de paz. E é a mesma coisa da pomba, por exemplo, da paz, quando você é cristão. Sim. Então é essa E o cristianismo tem uma força muito grande nessa ideia de construção de símbolos e de representações. Eu já falei com Jesus, se ele chegar em forma de pomba, ele tá ferrado. Eu falei, Jesus, não chega em forma de pomba. A mulher, o dia que eu tô na igreja, a mulher contou um dia na igreja que ela tava bebendo água e a pomba parou. Eu falei, se fosse eu pegava a panela e tirava o pombo na hora. Então já falei com Jesus, por favor,
Mas Não isso vem tem a forma ver de com a pomba. história daquele cristianismo primitivo lá atrás, Sim. que não podia se manifestar de forma pública. Então, quando você tem a formação do cristianismo lá Viu atrás, e o como que história cristianismo é é importante? perseguido, você vai ter a construção de símbolos que vão se ligar a quem é cristão, mas quem não é cristão não consegue interpretar, né? Então, quando você vê um peixe pode representar Jesus. Nas imagens É. do cristianismo primitivo, Sim. você chegava numa região, tinha um peixe Tanto que os desenhado. evangélicos usam muito. Isso, você tinha um peixe desenhado na parede, é porque ali provavelmente você tinha um cristão. E geralmente gente ele vai é usando em contracorrente, né? Isso, Nadando contra a exatamente. corrente. E como a história da arte ela The vem Chosen. desse processo de manifestação, de acúmulo de conhecimento, tá vendo como a memória é importante? Nós vamos, na nossa memória coletiva, no nosso imaginário social, a gente vai ancorando as novas imagens que a gente recebe de acordo com aquelas que já circularam anteriormente. Que é isso aqui, ó. Por isso, Inventar e acrescentar um significado. Perfeito. Por isso que quando a gente vai ver a história da arte, você tem várias representações que se repetem, né? Então, como que você vai representar o Marte? Como que você vai representar o herói? Se você já tem uma sociedade cristã que tem como maior símbolo de Marte Jesus, você representar alguém parecido com Jesus... Tiradentes. Exatamente, que vocês vão ver a imagem aqui. Você já aproxima essa pessoa da imagem de herói sem ela nem perceber, porque é um conhecimento acumulado. E isso cai demais, galera. Cai demais, tá? Em linguagens, o símbolo cai demais. E aí a gente tem o trauma. O trauma, tá? Ele estabiliza uma experiência que não está acessível à consciência. Então presta atenção, o trauma, é por isso que quando você fala assim que sua mãe te traumatizou, não é trauma, porque está acessível à sua consciência, não é trauma, querido. Se você conseguiu traduzir em palavra, é afeto. Entendeu? O trauma, para você conseguir chegar ao trauma, você precisa da tradução, mas você requer a tradução em palavras, mas se difere delas e não se encerra com elas. Sabe quando você chega na terapia e você fala, destravei um trauma aqui com minha mãe, resolvi o problema? Não era trauma, era afeto. Que bom que era afeto. Por quê? Não se encerra com a tradução em palavras, mas precisa dessa tradução. E é aí que entram os estabilizadores externos da memória, como a linguagem, como as músicas, como a poesia, como os lugares de memória que a gente vai falar, tá? Então, no âmbito histórico, requer conservação. Por isso que alguém chegar e falar bem assim para você e falar, nossa, eu acho um absurdo ter o Museu do Holocausto, ou nossa, eu acho um absurdo ter o Holocausto brasileiro, ter isso, ter aquilo, não deveria ter. Tem que ter, porque a gente tem que aprender com esse trauma. Não se encerra ali, aquelas pessoas precisam ser ouvidas, aquelas pessoas vão sempre viver com aquele trauma, aquela nação vai viver um luto coletivo, como nós vivemos até hoje, o que nós passamos pela pandemia, tá? Então, aquela nação que foi um trauma, aquela nação vai passar por um luto coletivo, vai continuar, porém, precisa ser conservado. Daí a importância de fazer aquelas cruzes daquelas pessoas e fazer aqueles memoriais das pessoas que morreram, para que elas deixem de ser só algo individual e passem a fazer parte do luto coletivo. Beleza? Então, não compõe a identidade. Isso é foda, sabe por quê? Ela deforma. Não quer dizer que sua identidade não vai ser marcada por isso. Mas sabe por quê que isso aqui é importante para a gente estudar linguagens da humanidades? Porque alguns traumas fazem com que as pessoas achem que elas não podem ser outra coisa. Tem gente que acha que nunca vai poder ser outra coisa do que escravizado, do que explorado, do que marcado pelo trauma histórico do que foi a escravidão. Então, ela deforma a identidade, que é o que a gente vai falar, tá? Da questão da padronização das questões. Não se esqueçam, o Enem é político. E não se esqueçam, o Gerbner, mais na frente a gente vai falar também, antes de eu voltar aqui. Ah, não, vou passar, depois eu volto. Mas, além de eu criar, dentro da enculturação, uma padronização de concepções, eu posso aniquilar, que ele vai falar da aniquilação simbólica. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Que é um tipo de violência que não é necessariamente menor do que a violência. Que é um trauma e que é estabilizado externamente pela linguagem. Nesse caso do Gerbner, mais especificamente pelos meios de comunicação, tá? Então,
essa padronização vai cair para vocês aqui também. Só para a gente fechar totalmente aí todas as competências, todas as questões relacionadas a corpo, já falamos de arte no corpo, já falamos de tudo, só para a gente pensar então da questão de como que o corpo, ele também é pensado dentro de um padrão. Olha, abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, texto analisa A. É uma questão operacional, você vai ter que ler o texto. Agora, olha lá. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como um exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site rehabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Não tem como ter órgãos. É uma padronização. Eu não sei nem dizer como que fala. Nem Entendeu? pra você tirar as costelas. E aí, o que que acontece? Você tem, uma cabeça de 15, um pescoço 15 centímetros mais fino. De Ozempic, a Barbie tomou Ozempic. Não fica a cabeça lá, incapaz de manter sua cabeça levantada. Barbie sempre assim. Uma cintura de 40. Gente, se você usa por causa da saúde, a gente não tem nada contra você, Exatamente. tá? É só utilização de um e a gente acha aqui, que sua tá? cabeça vai continuar em pé. Sim. Viu? Mas a gente tá falando de um outro fenômeno. Uma cintura de 40 centímetros. A Barbie da vida real só teria espaço no seu corpo para acomodar metade de um rim. E alguns centímetros do intestino, coitada, além de tudo. Por isso que fala que mulher não precisa fazer cocô. Entendeu? Porque a Barbie não faz cocô, ela só tem um trisco do intestino. E o quadril, que significa que a moldura representa 56%, tá? Que não dá de jeito nenhum. Então, olha só. Ele analisa a proporcionalidade entre a representação. Olha como é que eu e Clarice a gente está alinhada. Ela acabou de explicar o que é representação e o que é representatividade. Então, a representação do corpo da boneca e do corpo humano. E aí, o que começou a aparecer? Tanto de Barbie diferente. Sim. Graças a Deus. E aí, a representação virou também representatividade. Porque para quebrar representações, você precisa de novas imagens circulando a respeito desse mesmo tema. Então, eu preciso de novas imagens sobre mulheres que são diferentes daquela que foi cristalizada no imaginário social. Por isso que a gente, falando da Disney, né, a gente tem novas representações da vilania dessas mulheres que agora passam a ser entendidas numa outra perspectiva. Eu amplio aí a gama de representatividade. Eu só lembro de Encanto, é a primeira vez que uma princesa da Disney usa óculos. É verdade. É muito legal. Eu vou contar um segredo pra vocês, eu uso óculos. Ninguém sabia, Marina. Bom, a gente já entendeu o que é memória individual, né? Marina partiu de uma perspectiva muito boa, aprofundou bastante, inclusive, isso pra gente. Mas a gente pensa também, para a questão da história, a importância de compreender a memória coletiva. Vou passar aí, Má, por favor. Mas antes disso, a gente precisa definir as diferenças entre história e memória. Isso é uma área importante, inclusive, da própria historiografia. Você tem o lançamento do próprio livro do Jacques Le Goff sobre história e memória, a diferença de um conceito para o outro, porque eles não são sinônimos. A história passa aí por essa ideia de uma reconstrução do passado que deve ser feita de forma crítica, com respaldo teórico e metodológico, além de passar pelo escrutínio de outros acadêmicos da área. Então, para eu dizer que um conhecimento histórico ele é científico, ele precisa acompanhar ali, né, todo o esquema teórico e metodológico construído ao longo da existência dessa ciência histórica. Isso é revisto, isso é melhor configurado com o passar do tempo, mas existe uma teoria, uma metodologia estabelecidas, então o historiador precisa seguir isso para construir conhecimento histórico. E além de passar por todo esse respaldo teórico e metodológico, um trabalho de um historiador precisa do escrutínio de outros acadêmicos da área. Então é por isso que quando você vai fazer um curso, aqui não é só história não, você vai apresentar um conhecimento científico na sua faculdade, você vai ter que apresentar seu TCC. Porque o que é esse trabalho de conclusão de curso, o que é essa monografia? É quando você apresenta o resultado para outra pessoa, outro acadêmico da sua área, te avaliar. E quando você vai para o mestrado, a mesma coisa, e Marina, que está terminando o doutorado dela agora, daqui uns dias vai passar pelo escrutínio aí, escrutínio, né, da área dela, porque ela vai ter que responder os questionamentos que estão sendo levantados a respeito do conhecimento que ela produziu. Já a memória, gente, a memória ela é um compartilhamento de lembranças, de discursos acerca do passado, uma memória compartilhada, um olhar sobre o passado ancorado nos interesses e visões de mundo presente, sem muito senso crítico, sem método,
necessariamente. Então, aqui que está a grande chave para a gente. A memória é um tipo de fonte que a história usa, mas ela não é a história em si, tá? Porque a memória, inclusive, ela é muito mais volátil, ela tá mais, né, ela é mais fácil de ser manipulada socialmente. Então, a história, ela pesquisa a memória. Então, quando eu vou falar sobre a memória a respeito da ditadura militar, eu não estou estudando só a ditadura em si, os seus eventos, como é que aconteceu o golpe de 64, como que os militares ficaram aí 20 anos no poder. Não é só isso. Quando eu quero entender a memória, eu quero saber como é que as pessoas lembram da ditadura militar, por exemplo. E isso é um campo importantíssimo para a história. Por quê? Porque atualmente a gente vê, e eu falo isso muito nas aulas de história geral, os diversos usos do passado. As pessoas acabam instrumentalizando tanto a história quanto a memória para justificar ações no presente. E se você não compreende a importância disso aqui para que eu possa estudar a memória, aí eu vou cair em qualquer conversinha que quer instrumentalizar a história de um povo para gerar uma nova identidade nacional, para questionar as políticas que estão sendo feitas no presente, dizer que elas não são necessárias, porque não foi bem assim. Então, como a memória ela tem essa questão do afeto, né? E ela pode ser individualizada. Quando você não analisa essa memória a partir de uma perspectiva histórica, ela pode ser facilmente manipulada para servir aos interesses do presente. Ontem a gente teve uma aula aqui, por exemplo, a respeito da ascensão do nazifascismo na Europa. E como que esses movimentos lá na Europa, tanto o nazismo quanto o fascismo italiano, utilizaram dessa manipulação da memória a respeito do passado desses povos. Então, resgato lá o Império Romano, virou até meme no TikTok um tempo atrás, que as meninas perguntavam para os namorados quanto tempo eles gastavam pensando no Império Romano. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Você lembra disso? Homens, Eu acho um pouco problemático, tá? seu pai, não sei o que seu pai faz, mas chega pra fala assim, ah, quando você pensa sobre o Império Romano, homens pensam muito sobre o Império Romano. E isso é um pouco problemático. Porque quando eu volto nos Vou valores. fazer o teste. Eu nunca... Assim, Lucas, graças a Deus, meu marido não tá nessa estatística. É por isso que eu não tenho marido. Um pouco preocupada. Enfim, você não vai passar por esse problema. É. Fico um pouco preocupada, porque quando a gente vai para esse resgate doideira. dos valores clássicos, sabe? A gente volta numa instrumentalização na verdade, uma romantização a respeito desses impérios antigos para justificar o que seriam as masculinidades no presente, a ideia de você associar ali não só a Roma, mas pensar nos gregos, né, de Esparta, o que seriam essas ideias, tem a ver com manipulação do passado e com memória, tá? Eu acho um tema fortíssimo para esse ano, misoginia na internet. Pois é, então Tem dá muita uma lei olhada sobre isso e são 10 anos da lei de feminicídio. Pois é. E nós temos, inclusive, revisionismo a respeito disso, né? Documentários que estão sendo lançados, que estão questionando essas legislações de proteção à mulher. Aqui uma questão de humanidades. O testemunho nunca é um relato exato do que aconteceu. Feito. Na verdade, ao expor o seu passado, o sujeito está sempre procedendo a uma reelaboração pela qual memórias tidas como negativas podem, consciente ou inconscientemente, ser esquecidas. Em certos momentos, simplesmente para seguir em frente é preciso esquecer. Então, assim, né? Pra você conseguir dar sequência na sua vida, às vezes você opta por esquecer algum fato aí do seu passado. Entretanto, isso não faz com que o fato deixe de existir, ele aconteceu. O texto ressalta um aspecto fundamental da produção da memória ao identificá-la. E aqui, por que eu trouxe essa questão? Para você entender que em humanas você também vai ter a cobrança sobre a concepção de memória individual e de memória coletiva. E o que o Enem está querendo te mostrar? A memória coletiva, ela vai passar por uma seletividade de lembranças. A memória individual, ela vai passar por uma seletividade das lembranças. Essa é a diferença. Porque enquanto a memória coletiva, ela é um compartilhamento, né, social, aqui você tem individualmente a seletividade das lembranças. Olha as questões. Constituídas de intuições do narrador, dissociada do contexto de surgimento, marcada pela seletividade das lembranças, caracterizada pela uniformidade dos relatos ou resultado dos compartilhamentos das vivências. Quando eu entendo o que é memória individual, o que é memória coletiva, e olha o texto, as análises da memória, balanço e possibilidades, aqui eu já bato o olho aqui na ideia de seletividade. Você não pode marcar de jeito nenhum, que a gente já ensinou, que fala de uniformidade.
Uniformidade. Perfeito. Por quê? Porque mesmo quando eu estou falando Senão de você não tá memória, sendo coerente. existem coletividades, existe diversidade, tá bom? Por que não esquecer quem tem direito à memória, né? Primeiro, a gente já tocou nesse ponto do porquê não esquecer. A gente tem que entender que a memória ela é constituída socialmente, mas também o compartilhamento de memórias é o que nos traz até aqui. Por que o ser humano conseguiu chegar até aqui no momento em que nós estamos tendo uma aula transmitida ao vivo pelo YouTube, né? Nessa situação que a gente está aqui pensando numa prova do Enem. Como que a gente chega até aqui? A gente chega até aqui porque lá atrás, durante o período da pré-história ainda, os seres humanos começaram a se comunicar e começaram a transferir o conhecimento um para o outro. Imagina se aquele primeiro ali, né, que você não vai conseguir localizar isso no tempo, nem no espaço, nem onde que isso começou. Mas quando os seres humanos começam a reproduzir o fogo, imagina se esse conhecimento morre com quem aprendeu pela primeira vez. Eu estou dizendo que não ia ter alguém descobrindo o fogo depois de novo, descobrir como fazer, né, porque o fogo é um elemento natural. Não, mas isso ia demorar muito mais tempo. A própria comunicação, ela está relacionada a essa aprendizagem e passagem aí de uma tradição de um povo para o outro. Então a gente precisa lembrar exatamente por isso. Só que aqui a gente entra num contexto que eu acho que é muito importante quando a gente vai para a área das humanidades. Quem tem direito à memória? Aqui eu trago mais uma vez uma questão que está muito em voga, que é a ideia de direito à memória de quem foi perseguido pela ditadura militar, para quem foi executado durante a ditadura militar. Então você tem a instituição da Comissão da Verdade, que aparece lá no Ainda Estou Aqui, que é importantíssima a Comissão da Verdade. Que é uma das cenas mais legais, né? Sim, quando ela consegue a certidão de óbito que eles do perguntam marido. Se era importante. Isso, e ela fala com todas as palavras, é importante sim. Por quê? Porque ela tem que ter direito à memória do próprio marido, saber o que aconteceu, mesmo que ela nunca encontre aquele corpo, porque ele não foi encontrado até hoje, ele tem direito à memória. Então eu posso falar aqui, por exemplo, dessas pessoas desaparecidas ao longo da ditadura, né, ao longo das guerras, ao longo dos regimes totalitários. Você já assistiu? Não assisti. M8 dos corpos de pessoas negras utilizados nas universidades de medicina? Ah, sim, sim. Inclusive, quando a gente pega a história, por exemplo, do manicômio no Brasil, sim, né? As pessoas que desapareceram dentro de Barbacena também é uma questão que hoje tem sido muito resgatada por um direito à memória dessas pessoas. Mas eu não preciso ir só para quando eu estou falando sobre instituições ditatoriais, né, ou governos centralizadores, autoritários, que estão apagando essa memória à força e estão executando pessoas. Quando eu olho, por exemplo, sobre como que a história do Brasil foi contada ao longo do tempo, eu também tenho apagamentos de memória e pessoas que não tiveram direito à memória. Então, se eu pego lá no século XIX, quando o Brasil está nascendo como nação, porque o Brasil é uma nação super recente, né? Nós somos de 1822, que é quando a gente começa a nossa história do Brasil mesmo, separados aí de Portugal. Sempre lembro para vocês que não é quando acaba a nossa colonização, porque ela acabou em 1815, que o Brasil é elevado a Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Mas a nossa independência é de 1822. Então, a partir daí, é preciso construir a história do Brasil. E essa construção da história do Brasil está relacionada à seletividade de memórias. Sim. O que será contado a respeito dessa história do Brasil? Porque lá atrás, quando eu falo para vocês na aula sobre Estado Nacional, foi mal? Peraí. Toma aqui para eu não bagunçar, amiga. Eu sou desastrada. Então, quando a gente está lá estudando Estado Nacional, deixa eu ver se esse pincel está funcionando. Para ter um Estado Nacional, fazer o Alisson aqui que não consegue dar aula sem riscar o quadro, eu preciso constituir Estado, que é um conceito diferente de nação. Então, quando eu estou falando na Constituição do Estado, eu tenho 3 elementos básicos aqui. Eu preciso de um território, eu preciso de um povo e eu preciso de um governo que seja soberano. O conceito de soberania está aparecendo todos os dias nas redes sociais a partir de agora. Por quê? Porque eu tenho um território, esse território tem fronteira, né? Dentro desse território tem um povo e tem um governo que manda aqui dentro. Não manda para fora, mas também ninguém de fora pode mandar aqui. Isso é a ideia de soberania. Aqui eu já tenho um Estado. Agora, o Estado precisa, para se manter junto aqui e legitimar esse governo, inclusive, da construção do que eu chamo de nação. E aí vai entrar, inclusive, a construção de uma identidade nacional que mantenha esse povo unido no mesmo projeto de unificação. E aqui eu vou selecionar memórias, eu vou inventar tradições inventadas na Constituição aí dos Estados Nacionais. Quando eu penso na Constituição dos Estados Unidos, eu vou ter o mito de formação lá dos pais peregrinos, que é uma invenção de tradição. Eu vou ter aqui na história do Brasil a nação inventada racial, né? A partir... Isso primeiro
Primeiro, né, numa lógica de que os portugueses vão chegar e vão aí se juntar com os indígenas que tá lá na imagem da nossa carteira de identidade, que é a primeira missa no Brasil. Como que você tem um processo aí de junção desses povos? Depois eu vou ter na nação republicana, né, depois do golpe republicano, a ideia do mito da democracia racial que Marina bem lembrou. Então, o tempo inteiro eu tenho que manter isso aqui junto para justificar isso aqui, essa unidade. Porque nós estamos falando de fronteira aqui, ó, que é uma linha imaginária desenhada no mapa. E que esse povo está obedecendo essa linha imaginária dentro aí de um governo que é soberano, que lá no caso dos Estados Nacionais modernos era um rei, mas hoje a gente está falando de repúblicas e mesmo as monarquias, elas são democráticas em geral, né? E não em todos os lugares, mas em geral. Mas eu preciso justificar isso aqui. E aí que está a questão de quem tem direito à memória. Quem vai contra esse projeto de unificação, ou quem vai, né, macular essa nação, acaba sendo apagado. Passa para mim, por favor, amiga. Isso Olha cai essa demais questão. em literatura, viu? Perfeito. Num apagamento histórico, me perguntam como eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. O lugar onde vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Literatura, perfeito. Território ancestral, é uma narrativa indígena. É uma narrativa indígena. E não Por quê? indianista, ou seja, o indígena Isso, como é o indígena sujeito. falando sobre si, que é hoje o que a gente percebe, por exemplo, na literatura, no cinema, nas redes sociais. Você segue o mídia índia, Sim. que é a produção só de Etnomídia indígena. produtores de conteúdo indígenas, eles falando sobre eles mesmos, e você achando que indígena não pode usar telefone, porque senão ele perde a sua identidade indígena. Pelo amor de Deus, não é isso só que constitui uma identidade, né? Na verdade, isso tem nada a ver. Então, aqui você tem uma narrativa indígena e um texto 2 que fala o seguinte: a historiografia ocidental estudou a colonização da América apenas do ponto de vista dos europeus, que deixaram testemunhos escritos presentes na documentação da época, sobretudo nas crônicas de viagem. É uma dificuldade que a gente tem quando a gente está estudando o século XV e XVI, por exemplo, porque os relatos que a gente, principalmente o XVI no caso do Brasil, que os portugueses vão chegar em 1500, a dificuldade de compreender esses povos nativos de uma outra perspectiva é porque todos os registros que a gente tem foram escritos por quem? Pelos próprios europeus. Então, essa ideia do canibalismo indígena, né, que depois a gente vai estudar a perspectiva da antropofagia, tudo isso, essa selvageria desses povos, é a visão que os europeus estão tendo a partir do imaginário deles, o imaginário coletivo europeu sobre esses indígenas. A visão baseada na oralidade, em línguas desconhecidas pelo europeu, não foi incorporada sistematicamente ao estudo dos povos indígenas, considerados povos sem história. Galera, essa perspectiva ela é tão atrasada que eu questiono para vocês, até na primeira aula que a gente tem de pré-história, eu questiono para você a expressão pré-história. Por que que ela é problemática pra caramba? Porque algo que é pré, minha amiga de linguagens está aqui ao meu lado. É algo que é o quê? Anterior. Anterior, né? Então eu estou dizendo que existe. O maior período da história da humanidade é antes da história. De onde é que vem isso? Vem de uma perspectiva do século XIX, que onde, inclusive, é onde está nascendo a história do Brasil, que está sendo escrita, de que naquela história lá do século XIX, para ter história, eu precisava de documento escrito. Por isso que o marco do início da pré-história está lá, o surgimento da escrita. E hoje a gente questiona isso, porque, por exemplo, povos sem escrita, então seriam povos sem história. E eu vou apagando essas pessoas ao longo dos processos. Questionar isso aqui te faz pensar sobre isso aqui. Tá vendo? Eu pego conteúdos ao longo das temporalidades e consigo problematizar à luz dessas habilidades a respeito da memória. O texto 1 aproxima-se do texto 2 ao elaborar uma crítica à produção historiográfica ocidental em sua abordagem pautada em Serra que eu acho que eu tô síncope. Você perde na competência 7 também do Enem. Narrativas científicas, valores etnocêntricos, conceitos socialistas. Fica isso aqui. Não esquecer. Arquivos positivistas, princípios cristocêntricos. Essa aqui seria essa lógica que eu estou chamando aqui de positivismo histórico, que coloca uma ideia de que a história só pode ser escrita a partir de documentos, né, que seriam escritos. Mas o que está presente aqui para a gente? A visão do europeu a respeito desses povos. Então, quando eu estou olhando para a construção da identidade nacional e estou falando de seletividade de memória e que tem algumas pessoas que não têm direito à memória porque elas não têm direito nem à história,
Que visão é essa? É uma visão etnocêntrica que se estabelece aqui no Brasil. É uma visão ocidental. Se você erra essa questão aqui, sua média lá na competência 7, que é a que avalia um texto em relação ao outro... E posso falar uma coisa? Cai. Quando a gente... cai muito. E quando a gente olha os resultados de simulado, e quando a gente olha o próprio material do Áurea, que está montado ali por nota, as questões de patrimônio, de memória, as questões da competência 1, os meninos erram pra demais. caramba. Por quê? Por quê, né? Porque desconsidera a importância desse debate histórico, que isso aqui é história. Mas você está lá só querendo decorar todas as medidas do governo Vargas, as datas da Revolução Francesa, esquece. É igual a literatura, não adianta você saber as características dos estilos de época. Eu sei de cor todas as características dos estilos de época, legal. Parabéns, vai fazer a prova da UNE, vou fazer outras provas. Mas você não vai fazer. Mas cadê a capacidade de entender como que os estilos de época são só a relação entre o contexto histórico e a produção artística? Perfeito. Entendeu? Pra passar aí, amiga. Lugares de memória. É o nosso último debate aqui de hoje, né? Se não me engano. Porque, né? Nossa aula aí já tá 11h24. Julia tá já estamos indo embora, calma. Pierre Nora, os lugares de memória são, primeiramente, lugares de uma tríplice acepção. Lugares materiais, onde a memória social se ancora e pode ser aprendida pelos sentidos. Então, tem lugares que são materiais mesmo. A praça que você vai do seu bairro, ela te traz ali uma memória que é importante. Lá no meu bairro tem uma praça aí, Igor Xavier. Isso, eu ia dar um exemplo aqui do que aconteceu recentemente num bairro famoso aqui de Montes Claros, porque tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, né? Então, a gente, aqui em Montes Claros tem o bairro do Santos Reis, né? Que a igreja, por exemplo, é um lugar de memória muito importante. E aí foram fazer a reforma da igreja, mexeram na estrutura da igreja, fizeram outra torre. Foi um batedor com a comunidade. Por quê? Porque ali você tem memória social, memória coletiva. Foi lá que ela casou? Foi não? Foi na do Morrinhos. Também é outra que não pode mexer. Não pode mexer mais, ainda mais depois disso. São lugares funcionais porque têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas. E são lugares simbólicos. Tá doido, é loucura, né? Hã? É loucura o povo chegar lá e mudar tudo. Dizem que tinha uma justificativa de engenharia, mas foi um batedor. Até porque lá tem uma gruta, tem uma questão muito importante de memória para o bairro. São lugares simbólicos onde essa memória coletiva, vale dizer, essa identidade se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de memória. E aí, passei, por favor, Marco. A gente tem aqui alguns debates a respeito desses lugares de memória. Museus podem ser lugares de memória, mas arquivos também podem ser. Monumentos podem ser lugares de memória. Cerimônias públicas podem ser, por exemplo, quando a gente comemora todo ano, 7 de setembro. Isso é uma cerimônia pública porque também é um lugar de memória, porque é o momento em que todo mundo vai estar lembrando de um aspecto da história do Brasil. Datas comemorativas, entre outros. E aí, eu vou, inclusive, selecionando essas datas e construindo essas tradições exatamente para dar sentidos ao passado. Aqui eu tenho a imagem de Tiradentes, que eu falei para vocês que é uma representação que se utiliza das representações símbolos, né? Cristãs, isso. E aí, Tiradentes vira data comemorativa. Muito obrigada, Tiradentes, a gente tem um feriado em abril. Ai, tem vezes que ele junta. Mas ó, amiga, não espera que isso vai acontecer só daqui a 50 anos de novo, viu? Mas essas datas comemorativas, elas estabelecem esses lugares de memória. Porque naquele dia vai todo mundo debater um conceito que está para além do símbolo do Tiradentes, que é o conceito do republicanismo. Mas ó, pra você ver como eu estou construindo a memória e sacralizando essa memória. Porque quando eu pego a história do Brasil, né? Se eu for estabelecer uma lógica republicana ao longo da colonização e da história do Brasil, a Inconfidência Mineira não é necessariamente o único movimento republicano, a Inconfidência Mineira não deu certo, porque o movimento ficou lá só na fase eles estavam arquitetando tudo e acabou antes. Então aqui eu seleciono uma memória, que é a memória de Tiradentes, para poder fazer o quê? Cristalizar nele o conceito de republicanismo. E olha que é o Brasil. Eu ia falar isso, acabou com a minha explicação. Marina acabou me dando spoiler. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho a figura de Tiradentes parecida com Jesus. Lembra que eu falei da ideia do cristianismo, porque eu preciso associar o Marte? Então ele parece... Ninguém tem retrato de Tiradentes, porque não tinha fotografia. Mas ninguém tem pintura nenhuma ou desenho de Tiradentes na época. Mas eu associo ele a uma ideia europeia de quem é Jesus, né? Inclusive.
E se você tiver dificuldade de associar, a cruz está aqui do lado. Eu disponho o corpo de Tiradentes. Tipo assim, cara, Assim, você não entendeu? Tá aqui. Tá aqui, tá? Eu vou Eles são dispor o parecidos. corpo de Tiradentes de forma com que pareça que ele está crucificado, porque eu preciso construir o herói. Então eu coloco a cabeça dele aqui, parece que ele está crucificado, igual Jesus aqui, É. tá vendo? E aí eu coloco, inclusive, a linha do horizonte abaixo de Tiradentes para parecer que ele Que está é subindo, ascendendo aos céus, né? E aqui que está o grande pulo do gato pra gente, porque quando eu tô pensando em Inconfidência Mineira, não existia Brasil. O Brasil não existia enquanto ideia. E Minas Brasil era não uma queria colônia. que Brasil existisse. Exatamente. E o que a gente tem é a possibilidade da formação de uma república mineira. Tiradentes e os seus, né, seguidores, os seus colegas, eles estão pensando na independência da região, do território de Minas Gerais. Só que eu preciso associar a ideia de Tiradentes ao Brasil agora, porque o Brasil está se tornando republicano. Então, o corpo esquartejado de Tiradentes se torna o mapa do Brasil aqui. E olha, a ideia do Marte, que está no braço de Tiradentes. Isso aqui não é a primeira vez que a história da arte está colocando. Isso aqui está na Pietà de Michelangelo, lá do Renascimento. Isso aqui está na morte de Marat na Revolução Francesa. E isso está sendo utilizado aqui também na história do Brasil por Pedro Américo. Por quê? Porque ancora facilmente na cabeça das pessoas o Marte aí com esse braço caído. E aí daí veio um feriado que a gente adora. Perfeito. Que vira um lugar de memória. Agora, olha só que legal. Sabia que na Basílica de Bom Jesus de Matosinhos, lá em Congonhas, todas as imagens de Jesus que foram pintadas pelo mestre Ataíde e feitas a partir do Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa. Tem a marca da forca no pescoço. Porque exatamente para fazer menção, e na verdade há estudos que dizem que nem é a Tiradentes, é a Cláudio Manuel da Costa, que era o grande amigo do menino Antônio Francisco, né, o Aleijadinho. Mas porque de tanto que fica essa ideia de como que o símbolo e a arte eles podem ser criados para fazer memórias. Só para fechar essa questão aqui que eu acho que é sobre a história do Brasil que é importante, quando eu falo sobre quem tem direito à memória. Eu lembro do republicanismo de Tiradentes porque ele foi institucionalizado num lugar de memória com feriado, tá lá no museu, foi a pintura histórica. Pedro Américo sabe o que ele tá fazendo, ele não tá tentando enganar ninguém, ele tá construindo memória mesmo, ele quer fazer isso. Foi tratado. Só que eu tenho uma questão aqui, por exemplo, com o apagamento sobre o movimento republicano da Bahia. Você tem a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana em momentos muito próximos, ao final ali do século XVIII. Mas de conjuração, né? Eu não sei a diferença. Mas é a mesma coisa, a conjuração ou a Inconfidência, a tentativa de Inconfidência. A conjuração baiana ou Revolta dos Alfaiates, é tudo a mesma coisa. Mas olha o nome, Revolta dos Alfaiates. Aqui eu tenho pessoal que está lutando contra a derrama, a cobrança de impostos sobre o ouro. Quem é que faz extração de ouro, galera? Vamos parar para pensar. Tudo bem que é Minas Gerais, aí, né? Você tem uma possibilidade de ascensão social a partir disso. Mas quem é que está aqui ligado a esse movimento? O movimento aqui é muito mais elitista que a Revolta dos Alfaiates. E aqui você tem um herói que pode ser facilmente aí controlado. Porque quando isso aqui está sendo feito, a gente acabou de ter a abolição da escravidão. E quem está assumindo a República Brasileira, inclusive, são ex-escravistas, pessoas que estiveram ligadas à escravidão no Brasil. Então você vai usar um movimento como a Inconfidência Baiana, que coloca o tema da escravidão aí durante as ideias republicanas? Não, a Inconfidência Baiana teve manifestantes que queriam o fim da escravidão, a Inconfidência Mineira nem toca nesse assunto. Então eu seleciono a memória que melhor encaixa no presente que eu quero, tá vendo? Instrumentalização. Voltamos a Engenheiros do Havaí. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Por isso que a gente precisa da arte, viu, gente? Perfeito. Porque onde a ciência falha, quem chega é a arte, é a literatura. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre arte aqui, nesse mesmo contexto de criação da identidade nacional. A gente tem Debré, que não é brasileiro, e aí por isso que a gente escolhe ele, porque ele vai ser convidado para vir para cá, ou seja, para reproduzir todos os ideais eurocêntricos que formam a nossa identidade a missão nacional. Francesa, né? Isso. E aí a gente tem aqui, então, alguns papéis, e está dentro dessa parte de quem tem direito à memória, porque a memória, quando ela não é produzida por aquela pessoa que realmente a teve, ou por aquele grupo social, ela, como a gente falou, ela passa a ser um objeto da narrativa. E ao mesmo tempo que você pode aniquilar, e eu gostei muito desse trecho aqui, ó, que fala, me torna invisível, você pode aniquilar e as pessoas falarem, eu nunca vi uma Ferrari, então a Ferrari não existe, né?
Então, ou, não, que isso, não existe esse negócio de racismo, que existe a raça humana. Entendeu? Então, ela pode aniquilar um corpo, tornar esse corpo completamente invisível ou fazer desse corpo, trazer para esse corpo uma função que ele quer. E aí a arte vai nos mostrar isso, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um corpo branco sendo carregado pelo corpo negro. Então, fica a dica aí para você parar de citar o grito na redação. Beleza? Cita Debré. Cita Debré. Aqui, mais uma vez, olha, o corpo negro no trabalho de cuidado. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a PEC das domésticas, ela surge, chama PEC das domésticas, por causa de toda a questão da mídia, que foi em cima disso, até porque para a elite a questão da PEC das domésticas foi um absurdo, mas ela ocorre junto com a inserção do trabalhador rural dentro da CLT. Então, a PEC das domésticas, ela marca o quê? O trabalhador doméstico, mais especificamente a trabalhadora negra doméstica, vai ser inserida dentro da CLT como um trabalho normal, e o trabalhador rural também. E aí você pega a história da escravidão, e por isso que é legal você pegar as telas, e você vai ver que o trabalhador rural é o homem negro, e a trabalhadora doméstica geralmente é a mulher negra, as Porque crianças. você tem uma divisão desde sempre dessa lógica, e que isso é muita herança europeia para a gente, da divisão do trabalho braçal, do trabalho intelectual, né? Então, o trabalho manual ele é muito desvalorizado no Brasil até hoje, e o trabalho intelectual ele é valorizado em contraponto ao trabalho manual. Inclusive, eu tenho uma pergunta, amiga, que eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi por aí. As rotas dos navios negreiros, elas eram a maior parte para essa parte do Nordeste? Você tem portos que são importantes porque são as regiões de onde está acontecendo o plantation, né? Então, por exemplo, você vai ter o plantation no Nordeste da cana-de-açúcar, depois você vai ter rotas que vão migrar para o Sudeste por causa do café. Então, elas... Mas inicialmente para o Nordeste, total né? para o Nordeste, exatamente. É porque eu acho que isso tem uma relação muito íntima com o fato de o Nordeste sempre cair. Sempre cai? Sempre cai alguma coisa relacionada ao Nordeste, seja uma questão de xenofobia, seja uma questão de variação linguística, seja uma questão de uma arte, de um folclore nordestino, de um patrimônio material nordestino, porque, a gente colocou aqui para você pode não ser, mas o Enem é político e pronto. Então você tem que entender isso. E entender a história do Brasil vai te ajudar a acertar as questões. A gente não vai fazer a análise das obras porque não vai dar tempo, Isso. Mas, olha só, o que Clarice acabou de falar foi que quando a gente fez um projeto de identidade nacional, muitas histórias não foram contadas. A história do negro, a história da mulher, a história da mulher negra, que a gente tem que entender que dentro desses movimentos existe uma diferença, tá? A mulher negra nunca precisou lutar para trabalhar, ela sempre trabalhou. Ela precisou lutar para que o trabalho dela fosse reconhecido como trabalho. Perfeito. Entendeu? E aí a gente tem isso tanto na literatura, quanto na arte, quanto na história. Então, esse projeto, tá? Ele tem um custo caro. A aventura colonial representada pelo romantismo, que é o momento em que, na nossa produção literária, a gente está tentando criar uma identidade nacional, tá? Decidiu o curso da história do Brasil. É muito importante isso. A gente criou um modelo de mulher perfeito, bela, recatada e do lar, que ia ser uma cuidadora, que ia ser uma boa esposa. Tanto é que o realismo depois vem criticando isso, tá? Decidiu o destino dos povos que, voluntariamente ou não, habitavam esse país. Então, isso decidiu na gente aí o quê? A invenção de uma nação. Só que a invenção do ser negro, a invenção do ser mulher, a invenção do ser indígena. Coloquei aqui do lado para vocês um pedaço de navio negreiro, tá? Do Castro Alves, porque a gente está falando mais especificamente disso. E algumas imagens aqui, que também são do Debré, mas mostrando para vocês como que isso vai ser representado. Quando Clarissa falou aí dessa ideia do selvagem, eu sempre lembro dessa tela aqui do Debré, porque são duas telas que vão representar os povos indígenas. Esse é o povo indígena que vai ser, né, assimilado. Dentro da literatura a gente usa muito essa expressão, assimilação dos povos indígenas, dos povos negros, dentro desse processo de colonização e homogeneização de uma, né, que eu gostei muito dessa ideia de nação aqui que você falou. Então, olha só, esse cara que gente, eu não sei se vocês já receberam uma visita no domingo de uma Sim. cartelinha
de evangelização, que vai te mostrar o paraíso. É o retrato do paraíso. Olha aqui, ó. Ah, tô te dando aqui. Tá com roupa, tá coberto, né? Olha, tem uma cara completamente diferente do primeiro aqui, ó. Esse indígena vai ser exterminado. Esse Aquele que é aqui, inimigo, aquele que não se adequa ao projeto de civilização europeia, que é um projeto construído, né? Ele precisa ser eliminado. Enquanto esse o aqui aliado, ele é civilizado. é o peri. Entre aspas, né, gente? Vocês estão entendendo que é a Que perspectiva isso foi o europeia. que foi dito, né? Exatamente. Isso aqui é o peri. O pai da Ceci, lá no Guarani, ele chega para o peri e fala que ele é um nobre em pele de selvagem. Você entende? Isso é um nobre em pele de selvagem. Então, essa construção de qual indígena poderia ser aceito, o que é muito engraçado, porque esse indígena hoje é o criticado. Aí você chegou para você e falou bem assim, o indígena não pode ter celular, porque a gente escuta isso dentro, né, de todo mundo falando do senso comum, mas foi a construção criada. Tem que ser assim para não morrer, beleza? Beleza. Agora que você é assim, agora você não é mais indígena. Você não é indígena. Então você não tem mais direitos. Entendeu? E aqui, né, acho que uma das telas mais conhecidas de Debré, que é o Jantar Brasileiro, ou o Jantar, já caiu em vários vestibulares, já caiu tanto em humanidades quanto em linguagens, e o que eu acho que ela mais impacta é a questão das crianças serem tratadas como animais. E aí a gente tem a questão da objetificação, que a gente vai ver até hoje. O que o Enem quer que você faça? Saiba dessa moeda de pagamento, tá? Que foi principalmente os indígenas e os negros. E o que o Enem quer que você faça? Que você saiba exatamente o que Debré falou, isso, aquilo, que você faça aquela análise linda que Clarissa fez ali para falar da linha do horizonte, isso, aquilo. Não, ele quer que você entenda que hoje a violência ocorre com esse mesmo grupo. Você entendeu? Para que você estuda o passado? Clarissa começou a aula falando isso. Que é tempo histórico, né? Que só o tempo das mudanças, mas também das permanências. Então, isso aqui é uma permanência. Então, é isso que o Enem quer que você saiba. Que isso continua. Que essas pessoas são aniquiladas, tá? Que elas são vistas como quem não existe. E que já fica de repertório para vocês, se vocês precisarem do Gebner. Beleza? Nós vamos disponibilizar esse material, inclusive, para vocês. Que isso aqui, ó, línguas silenciadas no Brasil. Aparece na habilidade 20, a gente está terminando aqui já, ó. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória, ó. O movimento de recuperação da língua. Pachohan assume um caráter identitário peculiar na medida que conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural. É bonito demais. Ó, no fragmento da letra da canção, aqui é uma música lindíssima, tá? Do Chico Buarque e do João Bosco, né? O vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico identitário. Beleza? Porque, ó, na medida em que, embora você use muitas vezes como se fosse proporcional, significa porque, tá? Então, na medida em que remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Ou seja, é uma resistência étnica. Você entendeu? Silenciado, a questão simbólica. Olha aqui, ó, que bonito. Até porque que é uma questão que a gente liga as duas áreas quando a gente fala de poder, quando há um povo sobrepujando o outro, quando há a instituição de uma violência sobre o outro, a instituição de poder sobre o outro, sempre vai haver processos de resistência, projetos de resistência, tá? Exatamente, ó. E ele falou da língua, ou seja, a língua também, a imposição de uma língua é também uma forma de violência. Porque a ideia é unificar, né? Isso, e lembra que a gente começou a falar que o que era o patrimônio? Diversidade. Entendeu? E aí, olha aqui que bonito. Eu choro em Yorubá. Eu morro. Mas oro por Jesus. Para que eu não sei falar, vassum se me tira a luz. Perfeito. Olha aqui os físicos, pôr no tronco, furar os olhos. E choro em Yorubá, ou seja, continuo com a minha essência, minha identidade, mas oro por Jesus. Por quê? Porque eu preciso ser assimilado para eu não morrer. Ser apagado. Sacou? Perfeito. Para fechar,
A gente tem identidades que são regionais, aqui eu trouxe, né, o exemplo do forró, do baião, que Marina gosta de citar muito. Cai muito. A roda de samba, que passa a ser identidade nacional no contexto do republicanismo brasileiro na era Vargas, numa ideia de que, se antes eu perseguia a manifestação negra, agora eu integro ela ao projeto de unidade nacional para dar força ao meu novo projeto político. Então o samba entra nisso. Pode passar, amiga, para a gente E no encerrar. modernismo, e no pré-modernismo, ele vai aparecer como uma questão do povo brasileiro, porque o modernismo ele tira a elitização do romantismo e fala, vamos pro povo, é tudo povo. Por exemplo, lá em Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Ricardo Coração dos Homens, que é isso aqui que está escrito aqui, tá? Pode lá em passar, Triste sim. Fim de Policarpo Quaresma, o Ricardo Coração dos Homens, ele é o quê? Um violonista. Por que o Quaresma quer ficar perto dele? Porque ele toca um violão, que é um instrumento popular. Ele é o Ricardo Coração dos Homens, que é o narrador. É bonito, né? Lindo! Olha essa questão aqui, eu trouxe duas questões para a gente fazer de forma comparativa rapidinho. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tá vendo que é instituto? Então aqui nós estamos falando de uma institucionalização de uma memória. Reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos, para quê? Investigar a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviaram documentos e relatos regionais para a capital. É um instituto estabelecido durante o Império. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetiva o quê? Construir uma narrativa de nação. Passa a próxima, Marina. Olha aqui, as primeiras ações acerca do patrimônio, associando as duas aqui pra gente, datam de 1930, Alisson falou sobre isso aqui na aula passada para vocês da Era Vargas, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 37. Nesse período, o conceito vai nortear a política Agora é do IFAM, né? patrimônio. Agora é instituto. Isso, agora é IFAM. Limitou-se aos monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro, vinculava-se aos ideais modernistas de conhecer, compreender e recriar o Brasil por meio da valorização da tradição. Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política objetiva o quê? A afirmação da identidade nacional. É institucionalizado? É o IFAM? É o IHGB, é aqui o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, são instituições que estão selecionando, inclusive patrimônio, selecionando memória. Qual a função disso? Reafirmar, reforçar ou até mesmo criar identidade nacional. Perfeito? Na literatura tem dois momentos que a gente se importa com isso. Um é durante o romantismo, que a gente constrói a identidade nacional, e o outro é durante o modernismo, que é essa mesma época que a gente reconstrói a identidade nacional. Olha que bonito essa partezinha aqui que fala sobre a questão das partes regionais começarem a mandar para que haja essa diversidade, para que haja essa visão um pouco diferente daquilo que foi construído no momento em que a gente estava. Mesmo que ainda assim, no projeto varguista, que a gente estuda isso em História do Brasil, isso acabe criando certos estereótipos regionais. A respeito desses povos. Que, por exemplo, a gente tem o Monteiro Lobato com o Jeca Tatu, que é na mesma época que vai ser vista até hoje como uma coisa ruim. Aí colocamos aqui só para vocês verem que, dentro desse contexto regional, o Nordeste sempre cai. Então, o fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais pela. É outra questão operacional. Galera, dentro da parte dessas três competências que a gente está vendo, ou as questões são, na maior parte, tá? Operacionais ou globais. É muito difícil ter questão básica na C3, na C4 e na C5. Perfeito. C5 só se for aquela bem específica do estilo de época, que aí vai cair realismo, modernismo ou romantismo, tá? Então, olha aqui, lugares pernambucanos, coloquei aqui no texto de rosa. E manifestações culturais, coloquei aqui no texto de verde. Não coloquei todos, mas só para vocês verem como que realmente dá para chegar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Arrasamos, né, amiga? Arrasamos. Sou protagonista. Que isso? Se vocês errarem essas questões A gente mata. de patrimônio e memória, Mentira. vocês vão sonhar comigo e com Marina de noite, tá? Vai ser um sonho bom.
Vai. Sempre será. Ou então a gente aparece pra puxar o pé, tipo assombração também, tá? Deus é bom. Gente, siga a gente nas redes sociais, tá? A Eu gente vai esqueci deixar. de pôr, né? Eu Eu vi que coloquei. você arrasa, né? É, Você porque, arrasa. né, aqui a gente lembra do social media, a gente está à disposição para qualquer dúvida, a gente vai disponibilizar esse material para quem estiver lá na Ah, comunidade, meu né? cabelinho grande. É, tá, mas tá lindo, curtinho também, tá? É. Um beijo, É bom isso, almoço pra gente. vocês. Beijos. Bom sábado. E boas férias. É, tamo de férias! Agora